Tá procurando veículos com procedência, qualidade absoluta e até 2 anos de garantia? Então vem comigo conhecer a Montana Automóveis. Quero mostrar para vocês os bastidores de como funciona o evento da Y-Stake. Junto com a preocupação da manipulação da carne, vem o fornecimento. Você precisa de ter uma carne de extremo frescor e uma empresa que você possa confiar, que tenha regulamentação, que tenha acompanhamento sanitário, etc. E que o que eu não abro mão, que eu tenha liberdade de chegar a qualquer momento, entrar na câmera fria e desenvolver o corte que eu preciso. Vejo tudo que chega na mesa do restaurante e que chega na mesa dos eventos. A gente respeita todas as regras sanitárias. O lugar foi montado pensando nisso. E as carnes são manipuladas num ambiente refrigerado, tem ar-condicionado, tem mesa de inox. Passa-se por faxinas diárias, antibactericida. O armazenamento, o congelamento, por exemplo, a gente tem congelamento que leva a menos 26 graus. Então isso mata todas as bactérias. Nada vem pronto. Tudo a gente prepara na casa. Toda a carne tem um dia de mini açougue aqui dentro. É um trabalho maior, é uma comida que é feita à mão. A gente assa a panceta inteira. Isso vai mudar muito na suculência para vocês. A gente faz um mix de tempero seco, a gente assa ela bem devagarzinho. Você vai ter uma panceta extremamente suculenta. No segundo momento do nosso evento, a gente serve junto com o nosso franguinho e a panceta, os legumes. Ainda dá essa cara de entrada, de pratos mais leves. A brasa dá um sabor especial de perfumar esses legumes. A ideia desse molhinho de goiabada é você trocar o doce, é para você comer ela com a panceta. Acho que é o pão francês do mineiro, acho que é o prato que mais representa o mineiro. E como vocês podem ver, a gente assa ele inteirão na brasa. Então sempre para garantir uma suculência melhor. A gente faz um tostezinho com a laranja e finaliza ele para levar o perfume que o tempera. Essa é a nossa costela Peking. Essa costela ela tem um peso aproximado de 4 até 5 quilos. A gente também assa ela por quase 8 horas para ficar bem macia para vocês. A gente recheia ela com milho. No ar, com Hamilton Trevisan.
Fala, audiência! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan. Cara, hoje episódio número 98, chegando a 100 episódios. E eu agradeço todo mundo que está junto com a gente, cada um dos patrocinadores, cada um de vocês que estão inscritos aqui no nosso canal. E para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, viu? Aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar aquele like bem bacana junto com a gente por aqui, beleza? Bom, antes de apresentar o nosso convidado, quero falar aqui dos nossos patrocinadores, agradecer a Montana Automóveis. Para você que está a fim de comprar, trocar, financiar o seu veículo, a Montana tem sempre tudo aquilo que você precisa. E o mais bacana, gente, olha só que legal. Lá o pessoal, se você tá precisando vender o seu carro, a galera tá comprando, viu? E na Montana você sabe, né? Lá a credibilidade absoluta vai com certeza fazer a melhor e maior avaliação no seu carro, no seu usado. Você pode aproveitar e já trocar por um carro mais novo para você já entrar em 2025 com um novo carro aí. Fechado? Beleza? Bom, comprou seu carro lá na Montana, nada melhor do que você deixar ele bem cuidado, né? Então dê uma passadinha no Sanso Estúdio Automotivo. Lá no Sanso você vai ter com certeza a credibilidade de uma empresa que já está há muito tempo valorizando e deixando o seu carro muito mais limpo, higienizado, com produtos de qualidade e, é claro, com os melhores serviços, tá bom? Sanso Estúdio Automotivo, tudo aqui com o QR Code aqui na tela, só você clicar, você já vai ser direcionado. Agradecer ao Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão, loja.fernandãobebidas.com.br, você já entra em contato através do site para você já fazer suas compras, tá? Confraternização, nesse final de ano aí, a galera também que está comprando, para você que tem o seu comércio, nada melhor do que você com certeza ter aí as melhores bebidas, tá? Natal, Ano Novo, dê uma passadinha lá no Fernandão. Agradecer também aqui, cara, deixa eu falar um negócio pra você. Imagina você fazer a matrícula pro seu filho num colégio sensacional. Tô falando aqui do Colégio Invictus. O ano que vem vai começar a geração Invictus aqui em Rio Preto. Cara, nós já tivemos aqui o nosso querido Ronaldo conversando, trocando uma ideia, explicando pra gente e continua aquela promoção, tá? Promoção de 50% para mensalidades para 2025 para alunos novos. Então, para você que tá chegando agora, você ainda vai ter 40% do material também, tá? Com desconto especial e 50% da matrícula para você que é novo aluno do Colégio Invictus. E logo, logo a gente vai fazer uma parte 2 aqui para poder falar um pouco mais sobre o Colégio Invictus, que é sensacional, tá? É uma nova, vamos dizer assim, uma nova maneira, né, de você ter educação de qualidade, com inglês, com tudo aquilo que o seu filho precisa num colégio completo para você. É a nova geração Invictus que tá chegando com tudo em 2025 e a galera junto com a gente aqui no Ar. E pra gente fechar essa primeira parte, agradecer aqui a T-Flow, a marca que veste os artistas, junto com a gente também, lá no Iguatemi, promoção especial para você. Se você tá a fim de comprar uma roupa bacana, nesse final de ano tá com certeza na estica, dê uma passadinha lá no T-Flow, tem também o nosso código, tá bom? Você vai chegar lá e tem um cupom no ar 10% de desconto em todo o site pra você, beleza? Bora apresentar o nosso convidado, porque é o seguinte, esse cara aqui, eu vi ele nas redes sociais a primeira vez, falei, cara, que legal, diferente, um jeito de explicar para você que é churrasqueiro, para você que é açougueiro, para você que é dona de casa, para você saber também fazer a sua carne, o seu corte e tudo mais. Fala fácil, explica fácil, e aí eu fui conhecer um pouquinho da história. Vi ele num grande parceiro nosso, que é o nosso querido Gui lá da Mariner, que é nosso patrocinador aqui também. Fiz o convite e ele topou, e hoje a gente vai trocar uma ideia aqui com o nosso querido... Só para você ter uma ideia, presta bem atenção, o cara vem uniformizado. Fábio Almeida, açougueiro, quase 1 milhão de seguidores. Cara, seja bem-vindo aqui no Ar. Obrigado, Hamilton. Para mim é um prazer, cara, poder estar aqui hoje, poder compartilhar um pouco da minha trajetória, um pouco dessa história, falar um pouquinho da nossa profissão também de açougueiro aí. E realmente é um trabalho muito bacana que a gente vem fazendo aí, o pessoal gosta bastante. Uma ideia que surgiu, uma ideia que eu tive vendo a necessidade do cliente aí sobre a questão das carnes e tá sendo muito legal, cara. Tá sendo muito bem recebido pelo pessoal. Cara, sensacional. A gente tava conversando aqui em off, né? Nós temos aqui a Uai, né? Que é a nossa patrocinadora aqui também, que inclusive você teve lá com o Rafa ontem, foi isso, né? Sim, ontem eu fui lá, fui conhecer a casa, eu não conhecia. O que você achou? Rapaz, eu vou te falar, eu nunca tive uma experiência igual aquela.
de verdade. E você sabe que ele, eu acho que ele deve ter falado isso pra você, o Rafa, ele vem também de uma família em relação ao açougue, né? Sim, ele contou pra gente lá, falou um pouquinho sobre o pai dele, e eu perguntei muito sobre as inspirações para ele criar os pratos, criar ali o cardápio dele, e é assim muito, muito rico em detalhes. Traz muito da história dele, do pai, e é realmente uma delícia, cara, realmente muito bom. Além da experiência também, muito diferenciado. E umas combinações ali, né? Você pega um pão de queijo com Cê costela, tá com doido. E os molhos que ele faz ali, traz, e o pessoal vem na hora servir com até as bandejas ali que ele serve, é diferente, as tábuas, tudo, cara. Um finaliza espaço na muito hora bom. com fogo e tal, é bem bacana, né? E uma coisa que eu gosto, Hamilton, é o atendimento. Uma Sim. coisa que eu achei muito legal dele lá também é o atendimento dele. Tanto dele, de vir dar atenção pra gente. A gente sabe que não é fácil, ele é ocupado, mas veio dar atenção pra nós. Não só pra nós, mas pra todo mundo que estava ali. E também os funcionários. Porque às vezes tem muito disso. Sim. Tem lugar que você vai e às vezes o dono te trata de uma maneira, o funcionário trata de outra. No caso lá, os funcionários estão de parabéns, é muito reflexo dele, sim. Boa. Muito bom. Aproveitar e mandar um abraço aqui pro Fabrício, que é lá da Casa de Carnes Roseral, que é o nosso parceiro aqui também. A Casa de Carnes Roseral, que agora já tá com os assados, né? Para esse final de ano. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Fabrício, um abraço para você. O ano que vem, inclusive, vamos fazer um episódio aqui. São mais de 40 anos de tradição aqui em Rio Preto. Ó, não tem como a gente começar, né, o nosso bate-papo aqui hoje. A gente está falando muito sobre todo esse sucesso que você tem feito em relação às redes sociais, seja através dos vídeos que você posta, na outra rede também, esse crescimento. É uma coisa bacana porque às vezes a gente vê a pessoa com a carne pronta, né? A pessoa mostrando o assado, a pessoa mostrando alguma coisa assim. Mas mostrando o preparo, o corte, como que é feito, né? Os equipamentos que você usa. Isso é uma coisa muito interessante, gera uma curiosidade e dá para perceber realmente o sucesso que você faz. Mas eu queria que você contasse para a gente um pouquinho da sua história, porque quando a gente estava trocando uma ideia que você mandou o release, eu vi que é uma história feita com muita dificuldade, né? Mas que você conseguiu vencer. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho desse início aí, de onde vem o nosso querido Fábio Almeida. Rapaz, é uma história muito longa e cheia de muitos altos e baixos, assim. Eu trago a minha história junto comigo, para onde quer que eu vá, eu vou levar junto comigo, porque eu tenho muito respeito. Sim. E eu mesmo tenho uma admiração por essa trajetória. Eu sei que muitas pessoas passam dificuldade, mas a gente saber aproveitar a dificuldade é que é a grande diferença. Eu nasci na cidade de São Paulo, numa comunidade, a gente fala assim, e minha mãe, ela migrou para o interior de São Paulo com medo de criar a gente. Era eu e mais 5, éramos em 6 irmãos. E minha mãe pegou e migrou para a cidade de Borborema, interior de São Paulo, uma cidadezinha pequenininha que ela foi criada lá. Ela trouxe nós para lá com medo da gente ser criado naquele ambiente que não era tão bacana na época. Tinha muito problema com polícia, essas coisas aí. Aí trouxe a gente para essa cidade. Chegando lá nessa cidade, nós passamos muita dificuldade financeira, porque meu pai ele ficou doente, depois minha mãe não teve uma estrutura para poder cuidar de toda a situação. A gente ficou numa situação muito difícil. E depois também, quando fazia 1 ano mais ou menos que a gente estava lá, teve um irmão meu que faleceu. Então você vê, ela tirou a gente de São Paulo para trazer para lá no intuito de proteger. Chegando lá, infelizmente, aconteceu esse acidente. Ele morreu atropelado. Nossa. Foi uma situação muito devastadora para nossa família. Então combinou que a gente era tudo um perto do outro, então não tinha uma pessoa para tomar a frente, para trabalhar. Então por isso que a gente passou muita dificuldade financeira. Só que eu, mesmo sendo criança, eu olhava aquele cenário e eu pensava, um dia vai ser diferente. Um dia não vai ser assim. Meu maior sonho sempre foi proporcionar uma vida melhor para minha mãe. Que legal. Ela sempre foi muito guerreira, né? Então, a gente entrou na escola, mas quando eu fiz 14 anos, a situação estava muito difícil e eu precisei trabalhar. E aí minha mãe chegou em mim e falou, filho, ó, o dono do mercado está precisando de alguém, você falou que quer trabalhar, não é uma imposição. Se você quiser ajudar a mãe, quiser trabalhar, fazer alguma coisinha, o rapaz está precisando. Eu peguei e fui lá, falei, não, eu quero ir. Cheguei lá, era para trabalhar na feirinha, no FLV, não tinha nada a ver com açougue. Sim. E eu cheguei com aquela boa vontade de trabalhar, primeiro emprego e tudo mais. Só que eu tive que fazer uma escolha muito difícil ali. Porque o horário era das 7 da manhã às 8h30 da noite, então eu não conseguiria estudar. Sim. Então olha que dificuldade, você ter que fazer uma escolha entre a escola e o trabalho. Eu escolhi o trabalho. Não recomendo para ninguém. Sim. Se pudesse voltar atrás, eu teria continuado a escola. Porque hoje eu sinto muita dificuldade. Agora eu estou, já graças a Deus, procurando terminar o estudo para poder terminar essa fase da minha vida, né? Isso foi muito uma escolha que não foi legal.
mas foi uma escolha necessária a se fazer. E eu comecei a trabalhar. E aí eu estava trabalhando na feirinha ali e o dono do açougue passou aperto no açougue, muito movimento de pessoas. E ele falou pro pessoal, ó, precisa de chamar alguém para ajudar a atender aqui. Eles cogitaram todos do mercado, menos eu. Eu era o mais franzininho, mais pequenininho. E ele olhou, acho que não deu muito. Falou, esse menino acho que não vai. Não vai dar conta do recado. Não vai. Aí todo mundo ofereceu para todo mundo, ninguém quis. E eu falando, se vier oferecer para mim, eu vou. Se vier oferecer, eu vou. Aí a esposa dele falou, Fábio, ó, ninguém quis ir, você não daria uma força lá no açougue? Eu falei, opa, na hora. E peguei e fui. Quando eu cheguei lá e vi aquelas pessoas todas olhando para mim, Sim. eu não sei o que aconteceu, porque eu sempre fui muito tímido. Então eu não tinha o hábito de conversar com as pessoas assim. Quando eu cheguei no açougue, que eu vi aquele monte de gente olhando para minha cara, eu falo que foi Deus que conduziu a situação, porque eu me aproximei do balcão, falei bom dia em alto e bom tom para todo mundo ouvir. Que legal, cara. E aí os clientes olharam assim, eu vi quando o dono do açougue olhou, escutou aquilo ali, e eu comecei a pegar ali as coisas, servir, entregar aquilo que eu dava para entregar, e o que era carne, que eu não conhecia nada, eu chamava o rapaz, ele cortava para mim e eu passava. E foi muito bom, a hora passou voando, eu gostei demais da experiência, de poder servir as pessoas. Quando finalizou tudo, o dono do açougue chegou em mim, do mercado chegou em mim e falou assim, Fábio, você já teve alguma experiência com atendimento ao público? Você já atendeu pessoas antes? Eu falei, não, essa é a primeira vez que eu atendi. Ele falou, cara, você tá de parabéns, você deu aula ali, muitas pessoas que trabalham comigo há muito tempo. Que legal, cara. Parabéns para você, eu gostaria de fazer uma proposta. Eu sei que você está aqui trabalhando para ajudar a sua família. Você quer aprender a trabalhar no açougue? Eu ensino tudo o que você precisa aprender para você trabalhar comigo. Eu sei que você está precisando proporcionar algo de melhor para sua casa aí. A gente aumenta um pouquinho para você e eu te ensino tudo o que você precisar aprender. Eu não sei quanto tempo vai durar esse mercado, mas eu sei que eu vou conseguir te entregar algo que você nunca mais vai ficar desempregado na sua vida. Cara, que bacana isso. Foi muito generoso da parte dele, porque eu sei que ele estava precisando também. Sim. Mas não é tão fácil assim você pegar uma pessoa para ensinar. E ele pegou e começou a me ensinar. Colocou os filhos ali para ensinar, os outros funcionários que tinham. E eu comecei a pegar e aprender, e muita vontade de aprender, porque eu sabia que eu ia ter uma melhoria salarial e também ia ter umas condições de trabalho, assim, de não ficar parado. Porque no FLV é bom também, hoje em dia está até muito melhor, mas naquele tempo não era tão bom na cidade pequena. O açougue era melhor, sempre foi melhor. E eu peguei e comecei a aprender, cara. Aprendi os cortes, aprendi a desossa, aprendi os temperados, aprendi tudo. E aí eu peguei como se fosse um elo familiar com ele. Só que aí o mercado dele começou a falir. Puxa. Começou a quebrar, muita dificuldade, não conseguia. E eu recebi uma proposta para trabalhar na concorrência dele, porque as pessoas, o mercado era perto, as pessoas viam o atendimento que eu fazia ali e levavam a informação para lá. E eu recebi essa proposta do outro supermercado, só que eu não quis ir. O cara me ofereceu o dobro do que eu estava ganhando e eu não quis ir por fidelidade a ele. Então eu fiquei com ele naquele supermercado até o último momento. Só eu e ele dentro do mercado. Fechou as portas, eu estava lá dentro. Quando fechou, eu peguei e fui trabalhar no outro. E naquele outro foi muito diferente, porque eu cheguei cheio de boa vontade, com aquele lance do atendimento, de todo mundo gostando. Falei, nossa, vou brilhar, né? Vou conseguir um salário melhor, vou conseguir me destacar na profissão, vai ser bom, vou aprender muita coisa, com funcionários mais experientes e tudo mais. E cheguei nesse outro supermercado, cheio de boa vontade, muito empolgado para essa nova fase da minha vida, né? E nisso eu já havia me casado. Porque eu me casei, eu tinha 17 anos. Louco. Eu falo que minha mãe passou minha guarda. Ela teve que assinar pra mim no cartório, eu casei no papel pra mesmo. emancipar, né? E aí me casei, então já tinha minha família. E quando eu me casei, eu não fiquei morando com ninguém. Eu aluguei 2 cômodos no fundo de um depósito de material de construção e nós fomos morar nós 2 ali naquele cantinho, não tinha nada e fomos morar ali. E ali eu já trabalhava e sustentava a minha casa com 17 anos. Olhei. Pra você ver como é que é. E aí, quando eu cheguei nesse outro supermercado, eu me deparei com um cenário muito diferente. Era uma estrutura muito maior, muito melhor, tudo muito mais novo. O cliente também era diferente, uma forma de abordar o açougueiro era tudo diferente. Só que a primeira barreira que eu encontrei foi o convívio com os demais profissionais. Entendi. Porque os funcionários dela faziam muitos anos que estavam ali e eu era o novato que estava chegando. Então eu cheguei com aquela empolgação toda para poder mostrar o meu trabalho e isso incomodou de certa forma. Aquilo que era para ser bom não foi tão bem visto assim.
É uma coisa que eu sempre falo, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Posicionamento, Sim. né? Às vezes a gente pensa que está fazendo o bem, mas aquilo ali, naquele momento, você tem que agir com cautela. E eu não agi com cautela, era sede mesmo de vencer, de ter o meu trabalho, de ter as minhas coisas. Eu fui com muita gana para cima daquele É que trabalho. o novo sempre incomoda, né? Então, e aquilo ali você vê, aquele atendimento que eu fazia, bom dia, boa tarde, muito obrigado, o que você precisa, e tendo paciência com o cliente, aquilo ali, as pessoas gostavam demais. Até hoje, cara, todas as empresas que eu trabalhei, o que eu sempre ouvi foi isso, cara, você é muito bacana para atender as pessoas. Que legal. Porque eu tenho paciência e eu gosto, é algo que eu gosto, essa posição de entregar o melhor, de poder servir a pessoa num final de ano, num Natal, por exemplo, no Ano Novo, para mim é muito gratificante. Faz parte da minha vida essa profissão, né? E aí quando eu me encontrei com esse trabalho, com essas dificuldades, a única coisa que eu sabia fazer era ficar quietinho no meu canto e chorar. Eu não tinha coragem de bater de frente com ninguém, porque eu tinha medo de perder o meu trabalho. E como só tinha eu, minha mulher estava grávida, como é que a gente ia fazer se eu perdesse aquele trabalho? Meu pai e minha mãe não tinham condições de ajudar. Os pais dela, interior da Paraíba, longe. Nossa. Era só nós. Então eu era que sustentava a casa. Ela ajudava com alguma coisinha, mas a renda principal era minha. Então eu tinha que me manter firme, aguentar todos os desafios, e foi muito difícil. Porque eu passei por situações assim, humilhantes até, para um homem, para uma pessoa que está ali para trabalhar. Aquilo ali chega a ser desumano o que aconteceu ali. Não por parte dos patrões, que eles nunca chegaram a ficar sabendo, mas por conta das pessoas que tinham a missão de me ensinar, que tinham a missão de me capacitar, e na verdade não fizeram isso, né? Fizeram tudo para que eu desistisse realmente, só que eu não desisti. Era uma barreira a mais para você ali, né? Era uma barreira muito difícil, porque eu falava muito com Deus, eu falava: Deus, eu tô aqui para fazer o meu trabalho honestamente. Não tô prejudicando a vida de ninguém. Não vim para tomar o lugar de ninguém. Eu só quero encontrar o meu espaço. E como que eu faço para lidar com essa situação? Pessoas que são acima de mim, que são mais velhos do que eu, como que eu faço? Eu ficava quieto, não falava nada, fazia tudo que tinha que ser feito, não perdia dia de trabalho, trabalhava das 7 da manhã às 8 da noite também. 2 horas de almoço. E pauleira, serviço de açougue, quem é açougueiro aí sabe Sim. que não é brincadeira, não. Final de ano, Natal, Ano Novo, fiquei 3 anos nesse mercado. Num determinado momento ali, eu vi uma oportunidade de financiar a minha casa. Meu pai nunca teve uma casa. Então eu, da família, seria o primeiro a ter uma casa. Mesmo sendo jovem, tendo ali pouca experiência de vida, eu ia ter a minha casa. Então nós fomos atrás de todas as papeladas, coisas que precisava fazer para esse financiamento. Era uma casa, Hamilton, financiado pela Caixa Econômica Federal, e era na modalidade imóvel novo, não era terreno e construção. Entendi. Então a gente tinha que esperar ficar pronto para depois a engenharia avaliar, se aprovar, aprovou a nossa renda, deu tudo certo, assinamos o contrato e começamos a pagar. O consultor tinha que terminar aquela casa, não estava pronto ainda. E a fase final nós acompanhamos tudo. E tudo de boca fechada, em silêncio, porque aquilo ali para mim era um sonho. Eu não estava acreditando no que estava acontecendo, mas estava, cara. Era uma coisa assim que só Deus podia fazer por mim. Entrada, não tinha nada. A única coisa que tinha era a vontade de ter a coragem e o trabalho. Ficou pronto a casa. Quando foi para marcar para a gente assinar o contrato, a Caixa entrou em greve. E aí o consultor falou para mim: Fábio, muda para essa casa, porque a engenharia já avaliou, foi aprovado. A sua renda também já está aprovada, está tudo certo. A única coisa agora é emitir o contrato para que você assine e comece a pagar. Entendi. Eu falei: tá bom. E mudei para casa. Colocamos a mudança no caminhão, meu irmão ali me ajudou, e eu falei para ele, falei: olha, aperta bem aí os parafusos, porque isso aqui vai demorar a sair daqui. Porque, cara, era um sonho, era uma casa muito pequenininha, ela tinha 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, era meio terreno, mas era meu, era um negócio onde eu ia criar a minha filha, onde a gente ia construir a nossa vida, enfim. Sim. Era um sonho. Quando fazia 30 dias que eu estava morando nessa casa, a situação no meu trabalho não estava boa, a minha patroa chegou em mim e falou: Fábio, eu relutei muito para falar com você, porque a gente recebe muitos elogios do seu atendimento 24 horas. Todo mundo elogia o seu atendimento e o seu trabalho. As pessoas voltam e falam de você para mim. E em contrapartida, os funcionários do setor reclamam muito de você. Os meninos não querem trabalhar com você. Agora eu tenho que fazer uma escolha.
E todos aqueles funcionários que você está vendo me ajudou a construir isso aqui. 12 anos, 10 anos. Como que eu faço para poder tomar o seu partido agora e, de repente, correr o risco dos meninos me deixar na mão? Eu não posso fazer isso. Sim. Então, infelizmente, com muita dor no coração, eu vou ter que fazer o seu desligamento hoje. Mas você não se preocupe, porque você vai pegar o seguro-desemprego, você vai cuidar da sua vida, vai esfriar a sua cabeça, aqui também a poeira vai baixar e depois eu te recontrato novamente. Eu chorei bastante, porque a única coisa que eu não queria era perder o meu emprego, ainda mais naquele Ainda mais na momento. situação, né? Minha filha pequena, não tinha nem como. Peguei e falei, não, tudo bem, então vai. Se é isso que precisa ser feito, então tudo bem, por mim tudo bem. Assinei tudo que precisava assinar e fui embora. Quando passou alguns dias dali, o consultor me ligou. Falou, Fábio, você saiu do seu trabalho? Eu falei assim, olha, infelizmente aconteceu uma demissão, a minha patroa me mandou embora. Ele falou, pois é, cara, mas isso não poderia ter acontecido. Porque toda a estrutura do seu financiamento estava baseado nesse trabalho, nesse emprego, nessa renda. Agora que você não tem mais o trabalho, a Caixa entende que você não tem mais condições de pagar o imóvel. Nossa. Você perdeu a casa. Naquele momento, Hamilton, a única coisa que eu fiz foi olhar para cima e falar assim, Deus, por que isso está acontecendo na minha vida? Por quê? O que eu fiz de errado? O que aconteceu? Por quê? Onde eu errei aqui? E começa aquela luta, né? Quando falei lá em casa, desabou, não tinha estrutura psicológica para passar por aquilo. Só que ele falou, você tem 7 dias para desocupar a casa não é mais sua e nunca será. Essa casa nem financiar eu consigo mais, agora eu vou ter que vender para alguém. Porque agora já usou, não é mais imóvel novo. Então já você tem 7 dias para desocupar a casa. Mas é forte isso aí, né? Nunca será. É muito forte. Eu não sei, sinceramente, Hamilton, hoje analisando, como que eu tive estrutura para passar por isso. Sem apoio de ninguém. Mas é tudo a vida preparando você, calejando para você poder chegar num algo maior depois. Aí depois de todos os choros que você possa imaginar, a gente falei, não, vamos embora, vamos bater a poeira e vamos lá. Tive que ter força para passar força para ela também. Pegamos e saímos. E aí eu disse para minha mãe, falei, mãe, eu não vou mais ficar nesse lugar. Infelizmente aqui não é mais para mim. Eu perdi o meu trabalho sendo uma pessoa completamente inocente, porque eu não abria minha boca no trabalho. Foi uma coisa que realmente as pessoas não quiseram que eu estivesse lá. E eu sinto que aqui não é mais o meu lugar. Eu vou em busca de algo melhor para mim, para minha vida, para minha filha. Eu não vou ficar mais aqui. E aí, Hamilton, eu comecei a procurar no Facebook, porque eu não conhecia nada aqui. Não tinha ninguém. Tinha uma tia minha que eu não vejo faz 50 anos, então não tinha contato, também passava dificuldade, não tinha nem como. Pegamos, marcamos de vir para cá, viemos para cá. A gente veio só com o dinheiro do ônibus, eu lembro perfeitamente. Aí a gente veio para cá e aí começamos a procurar casa e emprego aqui em São José do Rio Preto, casa e emprego. E não achava fácil. Só que Deus foi conduzindo toda a situação. A gente achou uma casa num bairro. A mulher falou, não, tudo bem, eu preciso só de um aluguel adiantado, vocês vêm pra cá. Eu falei, moça, você sabe se tem algum mercado ou açougue por perto aqui? Ela falou, não, tem bastante, tem alguns açougues aqui, tem um mercado maior que é na avenida ali, que é um mercado aqui de São José do Rio Preto, uma rede daqui. E eu senti muita alegria de trabalhar nesse lugar. Eu sempre gostei de supermercado, eu sempre achei que o meu lugar era supermercado, né? Eu preferia trabalhar em supermercado do que em açougue, para falar a realidade. E aí eu peguei e fui para esse supermercado só para perguntar. Cheguei lá, tava acabando de sair um funcionário. Nossa. Aí o encarregado falou, não, a vaga é sua, você quer mesmo? Eu falei, quero. Não, a vaga é sua. Pode marcar, vou marcar a entrevista, pode subir lá, já faz a entrevista, faz os exames e pode começar. Então eu vim para cá já com a casa alugada e com o emprego no jeito. E vim para cá. Aqui em São José do Rio Preto foi um lugar onde eu cresci muito. Essa cidade, ela abriu muitas portas para mim, muitas. Quando eu cheguei aqui, eu não sabia falar com as pessoas. Devido a essas coisas que eu passei, eu sempre me fechei, eu tinha medo de expressar minha opinião, eu tinha medo de me posicionar no trabalho, mas a vida vai empurrando a gente. Quando eu entrei nesse supermercado, tinha mais de 20 açougueiros trabalhando lá. E até então nunca tinha trabalhado com uma equipe tão grande. E funcionários antigos, e aí tinha a hora certinha de você trabalhar, tinha tudo bonitinho lá no Olerite, as coisas que você realmente ia ganhar, e o salário era muito maior do que eu ganhava lá na minha cidade. Então eu vim assim, com muita sede, de novo, de fazer uma virada na minha vida. Eu falei, não, aqui é a oportunidade. E realmente, trabalhando nessa empresa, eu sempre gostei de ser pontual,
no meu trabalho, eu sempre gostei de entregar o meu melhor, fazer a minha parte, mas eu já estava um pouco mais esperto em relação a me destacar no ambiente de trabalho. Então eu observava mais, falava baixinho com o cliente, fazia todo o atendimento que eu sempre gostei de fazer de uma forma a não chamar tanto atenção, só que o encarregado de açougue, ele está ali para avaliar os funcionários. E ele olhando aquela situação falou assim, olha, Fábio, vai lá pra cima. Fazia o quê? Fazia 7 meses que eu tava trabalhando na empresa. Vai lá pra cima que a psicóloga quer falar com você. Vixe. Peguei e subi. Cheguei lá em cima me tremendo de medo, cara. Falei, quer ver? De novo. Meu Deus do céu, parece que é uma sina que eu tenho, não é possível. Falei, quer ver? Lá vem a chapuletada de novo. A psicóloga falou, Fábio, é o seguinte, senta aí que agora você vai passar por uma avaliação psicológica que você foi indicado para a liderança do setor. Olha, cara. Vai ter uma vaga de não encarregado, você vai ser o segundo. Uma promoção. E viram um potencial em você, me pedindo para te avaliar. E na hora, cara, eu tava assim ansioso, com medo, ninguém podia saber daquilo, era um segredo absoluto. Eu peguei e comecei a fazer os testes. E eu me interti com aquilo. Eram muitas perguntas legais, eu fui respondendo, tá? Passei o teste. Demorou 7 dias para ficar pronto. Eu tinha que ficar quieto, não podia falar para ninguém. Quando voltou o teste, falou assim, olha, deu tudo certo. Você foi aprovado lá, foi muito bem nesse teste. E agora, a partir de hoje, Fábio, parabéns, você é o novo líder do açougue. Falei, olha, que maravilha, eu vou aprender muita coisa, né? Só que cadê o treinamento? Não tinha nenhum. Pois é. Colocaram a roupa de liderança em mim, Se me vira. colocaram dentro do setor e falou, ó, é tua, a equipe tá aí, precisa entregar o resultado. E é uma empresa daqui de São José do Rio Preto que eu amo de paixão. Até hoje é uma referência para mim. É um supermercado que trabalha muito corretamente, eles não perdem nada. É um exemplo de gestão de administração de açougue. É um lugar que me formou, digamos assim. Se quiser falar o nome, pode falar, fica à vontade. É o Porecatudo aqui de São José do Rio Preto. É uma empresa que me abriu muitas portas e para mim foi uma experiência muito, muito bacana. E me colocaram nessa liderança. Agora você é o líder do açougue, precisa entregar o resultado. E lá eles são muito rígidos nessa parte de resultado, né? Correto. E aí eu comecei a olhar o ambiente. Só, Milton, que como que você se posiciona diante de pessoas que são muito mais antigas do que você, que estavam esperando essa vaga, você sendo iniciante, sendo uma pessoa que está começando, como é que você se posiciona diante dessas pessoas? E eu não sabia por onde ir, eu não sabia o que fazer. E o encarregado, então, na época, ele queria o resultado dele. E aí, para ele ter o resultado dele, ele precisava de sacrificar alguém. Então, o que era ruim, o que dava de errado era o segundinho. O que era bom era meu, entendeu? Era assim que funcionava. E aí, você tinha que se virar com isso. Aí que vem toda a história de vida, que vem toda a trajetória. Eu sempre me posicionei. Todo mundo que trabalha ou já trabalhou comigo sabe do que eu estou falando. Eu sempre me posicionei de maneira humilde, cara. A humildade foi a chave do sucesso na minha vida. Em todas as áreas que eu tive êxito, foi a humildade que me abriu muitas portas. Então eu cheguei nos funcionários na humildade. Falei, olha, eu estou começando agora na liderança, eu não tenho experiência nenhuma nisso, venho de uma cidade do interior, porém, eu tenho minha família, sei que todo mundo tem as suas famílias aqui, eu preciso entregar o meu resultado, assim como vocês também precisam entregar o de vocês. Então, eu quero que vocês me ajudem. Eu peço humildemente que vocês me digam aquilo que tem que ser feito, porque eu não sei nem por onde começar aqui. Aí os caras mais velhos olharam assim e falaram, será que é alguma estratégia que esse cara está usando? Mas aí, Hamilton, você começa a se colocar na posição do verdadeiro líder, né? Que é aquela pessoa que serve. Sim. Então todos os probleminhas, estava faltando uniforme, estava faltando ferramenta, estava faltando produto, eu ia lá e providenciava. Você começou a resolver os problemas que existiam naquela área. Exatamente, eu comecei a resolver os problemas que existiam. E aí as pessoas começaram a pegar uma certa admiração por aquilo, porque eu não me coloquei num pedestal acima de ninguém. Eu me coloquei de igual para igual. E ainda fazia assim, dava preferência que eles tivessem benefício, porque eu sabia que se todo mundo brilhasse, eu também ia brilhar. E foi muito assertivo, cara. Ganhou o time. Muito, muito. As pessoas começaram a trabalhar e eu chegava no cara para pedir alguma coisa, eu falava assim, ó, a empresa chegava em mim e falava, Fábio, você tem que chegar lá e você tem que falar isso. E eu, tá bom, pode deixar comigo. Aí chegava lá no açougue, eu falava, fulano, vem cá, ó, tem como você fazer esse trabalho aqui para nós, por favor? A gente precisa entregar esse resultado hoje. Se você quiser, eu te ajudo, tá bom? Você precisa de ajuda aí? Você dá conta de fazer? O cara
Teve um que falou pra mim, Fábio, o jeito que você pede, o jeito que você fala com a gente, não tem como a gente falar que não, cara. Se a gente falar que não, a gente realmente... O problema é com nós, porque você fala de uma maneira, cara, que ninguém nunca falou com a gente aqui. E foi assim, Hamilton, foi assim que eu consegui sucesso nessa liderança, eu consegui crescer lá dentro, porque aí era o seguinte, tinha muitos desafios, é um leão por dia. Sim. Eu falo dessa empresa que eu trago como referência, porque tem muitas pessoas que falam que lá é rígido, e é rígido mesmo. Só que se você pega isso de uma outra visão, como crescimento, não tem como, cara. É um lugar que te dá muita oportunidade de você crescer realmente. Que nem lá nós tivemos um problema. O encarregado foi sair de férias e falou assim, Fábio, eu vou sair de férias agora, tem alguns retalhos lá dentro do congelado, eu vou pedir pro menino trazer para fora, e aí vou descongelar aqui, depois você vê aquilo que serve, aquilo que não serve, o que não prestar você pode descartar, tá bom? Eu falei, tá bom. Mas na minha cabeça eu falei, descartar? Uma empresa que não perde nada, como assim descartar, né? Aí ele mandou o pessoal trazer e colocou lá dentro da câmera fria. 700 quilos deu. Nossa. De retalho, de produtos ali que ele foi juntando, não sabia o que fazer, foi juntando, virou um montante. Quando eu me vi diante daquele problema e tendo que tomar uma decisão, eu reuni todo mundo em volta do problema. Peguei os principais ali que ajudavam na gestão do fundo, que só tinham noção um pouco da gestão do açougue, eram mais antigos da empresa. Eu juntei todo mundo em volta do problema e disse para eles, falei, ó, o problema é esse, falaram para mim que é para descartar. Só que se nós descartar isso aqui, a gente vai ser prejudicado. A empresa vai saber que nós não demos conta de tocar o nosso trabalho. A gente precisa resolver esse problema. Não era nada assim, Hamilton, ruim. Tava tudo bom, tava congelado, só que eram vários produtos, várias carnes, e não tinha destino aquilo ali. Aí um funcionário falou assim, Fábio, eu tenho uma ideia. E eu peguei um caderninho e comecei a anotar aquilo ali. Fábio, ó, que tal a gente fazer uma receita de linguiça com essas carnes? Boa. Tá tudo bom, não tem nada estragado. Tem suíno, bovino aí. Dá pra gente fazer uma massa de linguiça com isso. Eu anotei, falei, boa. Aí o outro falou assim, mas se a gente fizer um tipo de linguiça só, não vai vender, vai ser muito. Vamos fazer 2 tipos. Tá bom, vamos fazer 2 tipos. Uma com pimenta, outra sem pimenta. E aí outra menina falou assim, então, mas a média de venda aqui é 100 quilos semana. Como é que nós vamos vender 700 quilos, que depois de feito a linguiça com mais alguma coisa, a água que coloca vira 800, um exemplo. Sim. Ela falou assim, olha, eu tenho uma ideia. A gente pode fazer uma degustação nessa loja. A gente pede pro gerente um fogãozinho ou uma churrasqueirinha, a gente assa, faz uma degustação e você, Fábio, pega o microfone da loja e vai falando. Na hora que ela falou isso aí, cara, eu falei, eu? Falou, não, você fala bem, você tem uma voz legal, pega o microfone da loja aí e vai fazer a promoção da linguiça. Eu falei, bom, não tem outra alternativa, né? Sou tímido, tenho vergonha, mas vamos pra cima, é isso aí, é o que tem. Peguei, anotei todas as informações, já definimos quem ia fazer, fizemos todo o planejamento e aí eu subi na sala da gerência. Chamei o gerente e falei assim, olha, o gerente, o negócio é o seguinte, nós temos lá dentro do açougue hoje 700 quilos de carnes que tá sem destino, que são carnes boas, que é retalho, que veio saindo, mas não tem identificação, não dá para você vender para o cliente final, só dá para a produção. Aí o gerente na hora falou, mas como assim? Falei, sim, é um problema que nós temos, mas eu trouxe a solução para você. Eu alinhei junto com a equipe e nós pensamos em fazer uma linguiça, dividir ela em 2, pegar o microfone da loja, se o senhor me autorizar, fazer um barulho na sua loja, só que eu preciso de um espaço para me assar essa linguiça que o cliente precisa experimentar isso aí. O gerente falou, não, tá o microfone, eu vou conseguir a churrasqueirinha e pode fazer, vamos ver o que vocês conseguem fazer. E ali, Hamilton, nós começamos na quarta-feira. Aí mandei fazer uns cartazes bem bonitos, coloquei lá. E aí os balconistas nós alinhamos o melhor que tinha para oferecer, para poder promover o produto. O gerente abaixou um pouquinho o preço, conseguiu para nós. E aí eu comecei a falar no microfone da loja. E era um negócio muito maluco, porque eu tinha que assar o produto, aí colocava numa bandejinha, colocava os palitinhos assim, era uma mão com a bandeja e o microfone. Com o microfone, não. E era pauleiro o dia inteiro, falando dessa linguiça, a melhor que tem da região, e promoção, e preço e tal. E eu me soltei com aquilo que eu nem vi, cara. Quando eu vi, o açougue estava lotado. E todo mundo pedindo essa linguiça, e todo mundo comprando. Resultado, nós conseguimos vender ali, em 6 dias, conseguimos vender todo o estoque, deixamos limpo, não sobrou nada, não tinha nada, sabe o que é nada? Deixou limpo, e todo gestor de açougue sabe o quanto é difícil você controlar, mas a gente conseguiu controlar. Aquilo ali foi uma realização para mim,
Porque a equipe conseguiu um resultado, eu consegui como líder saber que foi eu que mobilizei todos a conseguir aquele feito. O gerente da loja chegou e falou: Fábio, parabéns, cara. Eu não sabia que você exercia essa influência aqui dentro. Você evitou um problema e ainda por cima agregou algo ao faturamento que não viria e você solucionou um problema que nós tínhamos. Parabéns. Com isso daí, Hamilton, eu comecei a cada vez mais crescer como profissional. Crescer. Eu sempre queria participar de tudo, eu sempre queria ajudar tudo. Quem trabalhou comigo sabe que eu sempre fui um cara que... Um exemplo, eu trabalhava na loja 5, na Potirendaba, e aí eu dei o meu horário de ir embora, todo mundo vai embora. E lá nessa empresa, eles não autorizam de jeito nenhum que você fica depois do horário. Eles são muito, muito corretos nessa parte. Então, deu teu horário, você tem que ir embora. E eu peguei, dei o meu horário, meu setor, tudo certinho, e fui embora. Cheguei na frente de caixa lotado de gente. Na hora que eu vi aquilo, eu falei, caramba. Eu olhei pro caixa preferencial, vi todos os idosos ali, era um dia de movimento, tinha muita promoção, e todo mundo se desdobrando ali. Eu peguei e voltei para trás, escondido, porque não podia. E comecei a fazer pacotes ali. Eu peguei o caixa preferencial e o caixa rápido para ensacolar aquelas compras para poder liberar o cliente. Então, com isso, cara, eu consegui muita evolução para mim como profissional. Eu tive a grande oportunidade de ajudar muitas pessoas também. Teve um colaborador que ele era tido como rebelde na empresa. Ninguém conseguia lidar com ele. Ele era uma pessoa difícil, não aceitava ordem de ninguém, estava um pouco desanimado também. E ele mandaram ele para minha loja. Quando chegou lá, eu peguei e fui conversar com ele. Eu falei assim, qual que é o problema seu? O que eu posso fazer para te ajudar, cara? Eu tô aqui para te ajudar. Falou assim, olha, eu quero mostrar o meu trabalho, só que aqui ninguém valoriza, os encarregados que tem não valorizam. Eu falei, não, pode fazer o seu trabalho, a gente vai começar a avaliar daqui para frente e vai ver como é que vai ser isso. Mostra para mim o que você consegue e o restante você pode deixar comigo. E o cara começou. Foi o melhor balconista de montagem que essa empresa já teve. Foi o melhor. E esse cara, a gente conseguiu salvar ele. Ele só precisava de uma oportunidade. Ele só precisava de uma oportunidade. E um cara extremamente participativo, que ajudava, que sempre me trazia soluções imediato para resolver problemas. É uma pessoa que andava comigo depois. E aí, esse funcionário, ele precisava limpar o nome dele para financiar a casa dele. Lembrei de mim na hora. Ele chegou em mim e falou, Fábio, eu preciso de pegar um dinheiro aí, porque a empresa tinha um consignado com um determinado banco. Ele falou, eu preciso pegar um dinheiro que eu preciso limpar o meu nome para poder financiar a minha casa, cara. Apareceu essa oportunidade para mim. Você consegue ver se eles liberam para mim? Falei, consigo, na hora. Cheguei no gerente, o gerente falou, esse aí não. Esse jamais. A gente libera para qualquer um. Para esse daí a gente não vai liberar. E o cara andava junto comigo, entregava resultado, estava numa melhor fase. Como é que você chega e fala isso? Eu virei pro gerente e falei assim, olha, gerente, o negócio é o seguinte, cara, deixa eu te falar uma coisa. Esse funcionário está na empresa já faz alguns anos. A empresa não vai mandar ele embora. A gente vai ter que lidar com ele. Você sabe que já teve períodos que ele não estava tão bem. Agora ele está bem. É um dos melhores que a gente tem lá embaixo. Você não acha que é mais viável a gente ter esse cara do nosso lado do que contra nós? Esse dinheiro não vai sair nem do meu bolso, nem do seu bolso e nem do bolso da empresa. É um assunto dele com o banco. Vamos fazer essa liberação pro rapaz? Vamos dar esse voto de confiança para a pessoa. É a casa dele. Ele vai ser eternamente grato a nós. Ele falou assim, pode ir que eu vou pensar a respeito. E fui. Cheguei nele e falei, tá dando tudo certo lá, viu? Pode continuar que a gente vai conseguir isso aí. E por dentro, torcendo, né? Aí o gerente chegou na mim e falou, Fábio, eu pensei no que você disse. E realmente, cara, vamos liberar para ele para ver. Conseguimos liberar isso aí pro cara. O cara foi, limpou o nome, financiou a casa dele, tá morando até hoje na casa. A primeira pessoa que o cara chamou pra jantar na casa dele fui eu. Que legal, né, cara? Falou, Fábio, obrigado. Você é o cara que tem que presenciar isso, porque você foi o cara que falou por mim e fez com que a empresa me liberasse isso aí para eu poder ter a minha casa hoje. Então uma coisa que eu penso, Hamilton, e trago comigo é que a gente precisa usar, seja cargo, seja ministério, qualquer posição de liderança que você tiver, você tem que utilizar isso para poder impactar e ajudar as pessoas, entendeu? Eu penso nisso. Até no atendimento ao cliente também. Eu penso sempre assim, se eu tô aqui como profissional e a pessoa veio buscar a minha opinião, veio buscar o meu trabalho, eu tenho que entregar o melhor para que essa pessoa lembre de mim. Sim.
E isso, graças a Deus, sempre deu certo, me abriu muitas portas. É uma empresa que eu trabalhei durante anos, sou muito grato a esse período que eu trabalhei lá, porque aí eu consegui realmente me desenvolver. E depois eu fui para as redes sociais. E foi muito, muito gratificante, porque esse trabalho com as redes sociais, eu acompanhava alguns açougueiros nas redes sociais e pensava, interessante. Só que eu via que os meninos faziam assim, conteúdo para açougueiros. Sim. Nunca para o cliente final. Eu falei assim, eu acho que eu dou bem em falar. Agora que eu aprendi a falar mesmo, eu acho que eu dou bem para falar com o cliente final a respeito das carnes. E aí eu cheguei um belo dia em casa de noite, cansado, deitei na cama com o uniforme de açougue mesmo e comecei a lembrar um pouco do dia, da correria do dia. Aí vi o meu guarda-roupa ali, meu celular, falei, eu vou gravar um vídeo. Eu não tinha conta no TikTok nem no Instagram. Falei, eu vou gravar um vídeo para colocar no TikTok para ver como é que é isso aí, para ver se tem algumas pessoas que se interessam pelo assunto. O meu trabalho é informativo, né? E eu peguei e fiz um vídeo. O primeiro vídeo meu foi qual a melhor carne para estrogonofe. Oh. Já é um negócio assim que todo mundo gosta de estrogonofe. Todo mundo, né? O brasileiro ama estrogonofe de carne bovina. Tem gente que não gosta muito, não. Tem gente que fala que estrogonofe é só de frango. Não, eu só gosto de carne, cara. Eu também gosto mais de carne. Não, de frango não existe. Se a pessoa me chamar, eu nem vou na casa dela. Nem vou. Eu acho uma falta de respeito a pessoa fazer isso aí. Tem que ser então, de carne, né, Maria? Aí eu cheguei e falei assim, bom, então vai, estrogonofe de carne. Eu apresentei duas opções. Uma que é a convencional, que é o filé mignon. Todo mundo sabe que é o melhor, que todo mundo usa. E que do prato original é o filé mignon mesmo. E apresentei uma outra alternativa, que seria o coxão mole. Que limpinho, bem cortadinho, também dá para fazer. Esse vídeo, quando eu postei ele já de imediato bateu 200 mil visualizações. Olha aí. E eu fui ganhando seguidor. Dentro de uma semana, Milton, eu postei 3 vídeos. Dentro de uma semana eu passei de 20 mil seguidores no TikTok. Já monetizei o perfil. Apresentei os documentos tudo certinho ali. Falei, caramba, é uma oportunidade. Sim. E eu comecei a produzir vídeos para lá. Com o material que eu tinha, com as ferramentas que eu tinha. Que era aquele celularzinho, numa marca que não... Assim, aquele modelo não era bom. Mas foi o que eu tinha na mão. E comecei a fazer esses vídeos. E comecei a conciliar o trabalho com a produção desses vídeos. E nisso veio muitas perguntas. Muitas pessoas querendo saber a respeito. Muitas pessoas querendo entender. Muitas pessoas querendo que eu sugerisse. E foi um negócio muito maluco, porque eu apareci com o uniforme do açougue. Eu nem tirei o uniforme. E nem foi tão intencional isso, na verdade. Foi mais porque eu estava ali naquele momento com o uniforme mesmo. Falei, não vou nem trocar de roupa, vou fazer assim mesmo. Só que o fato de eu estar com o uniforme de açougueiro me deu autoridade para falar do assunto. Entendeu? Então aí foi bom, porque aí as pessoas começaram a ver que era um açougueiro ali, sugerindo dicas de carnes para os preparos. E conforme vinham as perguntas, eu comecei a produzir o conteúdo. E esse conteúdo foi muito bem recebido. Muito bom, as pessoas gostaram muito mesmo. Só que até então eu não pensei que eu ia viver disso. Eu sempre fui açougueiro, sempre entendi que tem que, trabalhar muito. No açougue a gente trabalha demais, muito mesmo. Até por isso que hoje a gente tem um problema muito sério com a falta de mão de obra. Sim. Né? Isso é uma coisa que eu acho que em tudo quanto é lugar, né, cara? A gente hoje está passando por um problema muito sério, seja uma pizzaria, seja uma hamburgueria. E eu fico muito preocupado com isso, porque, vendo um pouquinho essa primeira parte que você está falando aí sobre a sua vida, né? Você é um cara que você começou do zero, você teve uma oportunidade de você realmente chegar num lugar. A pessoa te deu essa oportunidade. E aí a gente vai tirando, para quem está acompanhando aqui, para você que está acompanhando, algumas lições importantes. Primeiro, chegar num lugar com uma humildade muito grande, ter essa oportunidade, agarrar essa oportunidade no momento em que tudo estava desabando, né, que o dono dessa empresa realmente estava perdendo tudo, ele poderia muito bem ser o primeiro que abandonar o barco. Não. Mostrou um caráter irretocável, ficou com o cara até o último dia. Foi para outro lugar onde realmente o novo incomoda, porque às vezes a pessoa está no emprego, isso é em qualquer lugar, pode ser um açougue, pode ser um supermercado, pode ser uma loja. A pessoa às vezes já está ali há 10, 15 anos e ela não quer nada fazer. Tem uma história, acho que você deve... eu não sei se é real, obviamente não, mas às vezes pode até ser, que é do abacaxi. Você deve saber dessa história. Que o dono da empresa, o cara chegou e fazia pouco tempo que ele estava na empresa, ele foi crescendo na empresa. E o outro cara estava lá fazia tempo.
E aí ele chegou e falou pro dono, falou assim, olha, eu vim aqui porque o rapaz está aqui há menos de um ano e ele já subiu de cargo 2 vezes e eu tô aqui há 10 anos e eu não consegui sair de onde eu tô. Pô, eu quero minha oportunidade. Ele falou assim, não, você tem razão. Faz um favor para mim, desce lá na banca lá embaixo e vê quanto tá o abacaxi. Eu quero colocar um abacaxi aqui na hora do pessoal, refeitório, põe uma frutinha pro pessoal aqui e tal, beleza. O cara desceu lá, voltou, falou, o cara falou que não tem abacaxi. Falou, beleza. Aí chamou o cara que ele queria que realmente fosse, né? Aí o cara desceu, fez a mesma coisa, desce lá e fala. O cara voltou e falou assim, olha, o rapaz não tem abacaxi, mas ele falou o seguinte, que a laranja está numa promoção bacana, a melancia que chegou hoje dá para ele fazer um preço dependendo da quantidade que você comprar, e o abacaxi chega na semana que vem, mas dá para poder substituir com algumas frutas que dá para você fazer tanto o suco como uma salada de fruta e servir aqui. Aí o cara olhou e falou assim, é isso que eu tô falando. É você fazer um pouco mais, entregar um pouco mais. Aí tem 2 coisas que bate, né? Uhum. Pô, esse meu chefe não merece isso. Esse meu chefe não sei o quê. Esse meu chefe não sei o que lá. Cara, ele é o seu chefe. Sim. Né? Se um dia você tiver a sua empresa, você vai cuidar como você faz. Né? Pô, você mostrou aqui que quando você teve a oportunidade de você ser o líder, você simplesmente se agarrou na galera e falou, ó, vamos junto. Tô começando também, quero fazer isso aí, ou seja, as pessoas mais velhas que te olhavam meio assim, você já conquistou elas, outro também, na hora que pintou um problema grande, você já falou assim, pô, preciso da ajuda de vocês, o que a gente vai fazer? Tô com a bucha aqui, vamos fazer isso, eu dou 2 opções, ou seja, é uma coisa que hoje em dia a pessoa tem que aprender, ela deixar o ego dela de lado, né, ela se... E isso é uma coisa muito importante que eu falo muito em rádio também. Quando um diretor de rádio ele já foi um radialista, cara, eu sou muito fã. Porque o cara sabe a dor que o cara passou. Então você, quando você chegou num nível maior, você pegou um cara, por exemplo, que precisava de uma oportunidade, que todo mundo falava, esse cara não dá certo aqui, não dá certo, e falava, não, o que você quer fazer aqui? Ninguém me dá oportunidade, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, então faz, me mostra. O cara fez e deu resultado. Ou seja, você sabendo que você é um açougueiro, você sabendo que você já passou por isso, mesmo você estando um passo a mais, você ouviu ele, você teve essa sensibilidade de falar, eu entendo porque eu faço parte disso. Sim. É diferente de uma pessoa, por exemplo, um cara que é um herdeiro, né? E tem um negócio e quer mandar e não sabe, ele não teve essa, vamos dizer assim, uma vivência, né? Então isso é muito importante da gente falar. E sobre as redes sociais, antes da gente entrar nessa parte, porque é sensacional, cara, é um absurdo esse crescimento seu, tem um monte de gente mandando um recadinho aqui, deixa eu só mandar um recadinho dos nossos patrocinadores aqui, agradecer o Mercadão Agropet. Cara, próximo final de semana agora, é que teve a chuva nesse final de semana passado, atrasou um pouquinho a inauguração. Mas o Mercadão, você sabe que são 8 lojas, né? Tem 6 lojas aqui em Rio Preto, tem loja em Birá e tem loja em Badibacite. Mas tem Mercadão Agropet agora também em Cedral, tá? Já tá funcionando e nesse final de semana agora vai acontecer a inauguração pra valer, tá bom? Então fique ligado aí, vai nas redes sociais no @Mercadão Agropet pra você saber das novidades. Falar da Trator Rio, pra você que tem aí o seu implemento, para você que está ouvindo a gente agora e fala assim, poxa vida, né, tá aqui assistindo, pô, eu tô com um problema no meu trator, eu preciso fazer alguma coisa nessa situação, preciso de uma oficina bacana, preciso de um lugar para encontrar as peças, cara, a Trator Rio tem. Para você que tá lá na zona rural e fala assim, poxa, mas será que o pessoal vem me atender aqui? O pessoal vai também, a equipe do nosso querido Eduardo vai até você, então você vai encontrar uma loja completa, tá? Com implementos agrícolas, com tudo aquilo que você precisa, maquinário, peças, e você tem também ali ao lado um lugar para dar o seu suporte para você poder fazer a sua oficina e a manutenção dos seus equipamentos. E além disso, o pessoal vai até onde você precisa, tá? @Trator Rio, tudo junto, @Trator Rio, para você já ter essas novidades. Falar da Interessências, que é o lugar mais perfumado aqui da cidade, a gente vai fazer logo um episódio sobre o marketing olfativo, que é muito bacana também, que está conquistando um monte de gente, tá? Na Interessências você tem aqueles perfumes os mais sensacionais, aquelas grifes mais caras, com preço bem menor, aquela essência especial. Tem a matéria-prima para você poder também, com certeza, ganhar aquele dinheirinho extra. Além disso, você vai encontrar matéria-prima, aromatizadores e tudo que você precisa com a loja mais perfumada da cidade. Interessências.com.br, @Interessências. Falar de uma empresa aqui que o nosso querido Fábio conhece, que é o iSteak.
Cara, Sim, para você que conheço. quer um almoço especial, um jantar especial, ou quer pedir pelo delivery, vai fazer uma festa, contrata a galera do Y-Steak. São mais de 22 mil pessoas atendidas, são mais de 40 cidades, o cara tá voando. E o mais bacana é que isso aí, você vai encontrar ali um churrasquinho mineiro com aquele saborzinho afetivo que é sensacional, tá? Então, ó, o Y-Steak, só você ir direto no @Y-Steak para você encomendar, para você ir até lá com um somzinho ao vivo e tudo mais, levar a sua família, fazer a sua confraternização ou até mesmo o seu evento junto com a gente. Falar aqui da QAP, Armas e Munições, que tá junto com a gente por aqui. Cara, a oportunidade de você tirar o seu CR, né, o seu CAC na QAP Brasil. Exame psicológico, exame de tiro, filiação de 1 ano no clube de tiro, tá bom? Que é o QAP Brasil Guns. E tem também a documentação completa, onde você não vai gastar nada mais com isso. Vai lá, você quer saber mais informações? Vai no @QAP_Brasil, que você já vai ter também as informações do QAP Brasil Guns para você fazer parte, tá bom? E é claro que você vai ter tudo documentado, tudo organizado, certinho, sem dor de cabeça para você. Falar só de mais duas dessa parte aqui. Mercado Mestre. Tá a fim de vender o que no Mercado Livre e ganhar dinheiro com isso? Cara, são mais de 60 milhões, tá? O ano passado. E o mais bacana de tudo isso é que você vai participar de uma mentoria e você vai vender o que você quiser no Mercado Livre e vai ganhar com isso. Você que tem a sua empresa, você que quer fazer o seu curso, você que quer com certeza fazer um trabalho especial, essa mentoria do nosso querido Lucas Zago, ela tá mudando a vida de muita gente e vai mudar a sua também, tá? Então não esqueça, entra lá no @lucasago.oficial para você ter mais informações e o mais bacana de tudo isso é que você vai poder fazer essa mentoria e você vai dar o up na sua empresa com o Mercado Livre através do Mercado Mestre. Vem com a gente então, @Mercado Mestre também as novidades para você saber. Falar da Ana Campos para a gente encerrar essa parte. Ana Campos Consórcio e Consultoria. Tenha vontade de ter o seu carro, a sua moto, o seu caminhão, montar o seu negócio, a sua casa. Cara, o consórcio é a melhor opção para você. E com a Ana Campos é muito legal porque ela é especialista número 1 em consórcio e alavancagem de patrimônio junto com o Consórcio União, tá? Tem as lives que acontecem toda semana e você vai fazer o seu consórcio com contrato e você vai ser contemplado até a 4ª parcela, sem golpe, sem dor de cabeça, sem nada. Tudo regularizado. Então, para você que está afim, lembrando, hein, até a 4ª parcela, o seu consórcio é contemplado e você vai estar junto com a Ana Campos. Só falar aqui que você com certeza entende muito sobre esse aspecto. A gente está chegando no momento aqui, eu até gravei um vídeo essa semana sobre os assados da Roseiral. Na Roseiral você vai encontrar os assados para esse final de ano, né? Para você, no caso, pedir o seu assado, para você encomendar o seu assado. É muito bacana porque às vezes a gente fala assim, final de ano você tem o show o especial, no caso, do Roberto Carlos, tem também a Simone cantando então Natal e os assados lá da Roseiral. São as 3 coisas que você encontra aí no ano, tá? Então não perca isso aí que é sensacional. Deixa eu mostrar para você o cardápio aqui que é muito bacana. Você vai encontrar frango assado, recheado crocante, tem o pernil assado à pururuca, tem copa lombo assado, joelho assado, cupim seringado, costelão bovino assado e o tender, né? Aquele corte suíno sensacional. Salada, você vai encontrar maionese de legumes, salpicão, escabeche de berinjela, tem a carne louca, né, que é aquela salada fria com aquela carne desfiada. Tem também aqui o grão de bico e creme de milho. Tem aquela farofinha Roseiral que todo mundo conhece também com azeitonas chilenas e tudo mais, né? As massas também, a lasanha Roseiral. E você vai encontrar como sobremesa. Presta atenção, ó. Pudim grande, né, aquele de leite moça. Você vai encontrar o manjar grande também em Caldas, que é sensacional. O quarto centenário, que agora é o meu novo doce, vamos dizer assim, favorito. Tem o bombom de uva, aquela travessa maior. Tem também a palha italiana de brigadeiro, pavê de leitinho, torta de limão, tudo isso para você encomendas na Roseiral. Lembrando que dá ainda para você encomendar pro seu Natal e depois agora só pro Ano Novo, tá? Vai lá no @Casa de Carnes Roseiral para você já garantir o melhor aí pro seu Natal. Carnes selecionadas, mais de 40 anos. Fica ali na Major Leolé 1120, próximo da igreja São Judas. Mais de 40 anos com a tradição especial. E você vai encontrar também aquele frango assado crocante todo final de semana, assados aos finais de semana para você também. E a Cafta Roseiral, que é a mais sensacional aqui da cidade. O nosso querido Fábio está recebendo de presente uma caneca personalizada com o nome dele aí, para ele guardar de recordação. É da Encantar e Mimos Afetivos. Se você não sabe ainda quem você vai presentear nesse Natal, dê um presente da Encantar. Corre lá no Encantar e Mimos para você conhecer. E com certeza você vai ter aí uma
vai poder presentear alguém com um brinde bem legal da Encantare. Aproveitar aqui, Fábio, mandar um abraço aqui pro Zé Reinaldo. O Zé Reinaldo tá lá em Uberlândia assistindo a gente, tá mandando um abraço aqui. O Vitor Manachini, que esteve com a gente na semana passada. A Ana Estima, que é do Colégio Invictus, o melhor aqui de Rio Preto. Ó, lembrando, hein, até o final do ano agora, você, para novos alunos, né, para novos matriculados, 50% de desconto na matrícula e 40% de desconto no material escolar, tá? Venha você também para a Geração Invictus. A Ioná Lourenço, estou por aqui só aguardando começar. Não sei quem é a Ioná Lourenço, mas mandar um beijão para você. Ioná, obrigado aí pela audiência. O Carlos Alberto já mandou uma pergunta aqui, já vou fazer já, que essa aqui eu achei interessante. A Silvana dando boa noite, o Renan Buca, boa noite, povo, bora saber e conhecer um pouquinho mais sobre cortes e as melhores carnes para o churrasco. O Renan, que inclusive top. Naqueles momentos especiais assim, não tem ninguém passar carne, a gente coloca ele. Ah, é? Entendeu? Aquela fria. O Douglas Miguel tá mandando um boa noite aqui, o Renan Agostinho também boa noite, a Silvana, maravilhoso esse cara, o Douglas tá mandando um salve aqui, o Leandro Pedro, né, tá mandando um abraço também aqui. Valeu, Leandrão. Muito bom, parabéns pelos vídeos. Acho que ele foi lá no seu Insta e já deu um olhinho, uma olhada. Fatos fascinantes. Parabéns, cunhado. É isso aí, cara. Vai pra cima. Tá mandando aquele boa noite também aqui. A Ana tá aqui, ó. História de vida, superação e resiliência. Show de bola, né, Ana? Muito bom mesmo aqui, ó. Que mais? O Eduardo, boa noite, Hamilton. Muito legal a história de vida do Fábio. Exemplo de vida persistência também. O Eduardo, que é nosso parceiro aí da Trator Rio. E também a Ricela dando boa noite. A Josiane Brito, né? Boa noite, amigo. Sua história servirá de inspiração para muitos. O Fábio, com a sua humildade, foi e sempre será a alavanca de sucesso de muitos. Que legal, cara. Meu Deus. A Ricelinha mandando também uma boa noite aqui. A Silvana Hamilton, conheço o Fábio, ele tinha 4 anos. E, cara, merece tudo de bom, né? Muitas portas ainda vão se abrir. Amém. Amém. A Dayana dando boa noite. O Diogo Almeida, parabéns, meu irmão. Você merece. Estou muito feliz por você. Que Deus te abençoe. A Michele também dando boa noite aqui. Boa noite, cunhado. Que Deus abençoe também a sua vida. Cara, show de bola. O pessoal que tá junto com a gente aqui e participando, né? Não, deixa eu só fazer aqui Cadê a perguntinha aqui do nosso amigo aqui, o nosso querido o Carlos Alberto. Tá aqui, ó. Parabéns, Hamilton, pela entrevista de hoje. Gostaria de perguntar ao convidado: o peixinho é a carne mais magra para o churrasco e como preparar o cupim? O peixinho é uma carne magra mesmo. O peixinho, na verdade, ele não é tão conhecido, ele está começando a ficar mais conhecido agora. O pessoal está começando a conhecer mais dele. É uma carne que eu gosto muito de indicar ela para dieta. Então, uma carne que o pessoal que faz academia, de repente carne não mais pode... light. Sim, é uma carne totalmente magra, ela não tem nada de gordura. No churrasco dá para fazer também, só que tem alguns macetinhos ali, precisa de repente um pouco mais de calor, direto na brasa, talvez não fica muito bom. Ela requer um certo tempo ali de cozimento, né? Mas é uma carne sensacional e versátil também. Ela dá para fazer moída, dá para fazer em tirinhas, para fazer de repente ali cozido também. É uma carne especialmente para quem não come gordura mesmo, é uma carne do dianteiro. E ela tem um pouco mais de sabor, porque o patinho é a mais famosa, né? O pessoal usa muito patinho, uma carne isenta de gordura. O patinho é do traseiro, o peixinho é do dianteiro. O patinho é uma carne muito boa, cara, ela é limpinha, não tem nada. Só que o peixinho, ele traz essas mesmas características, porém com sabor um pouco mais acentuado. Entendi. Então, no churrasco, por exemplo, se você tiver que escolher entre o patinho e o peixinho, seria mais viável escolher o peixinho por conta do sabor mais acentuado. Entendi. Cara, você sabe que eu sou um gordo muito errado, porque eu não como a tal da gordura. E a picanha minha, ela tem que ser bem passadinha, assim, entendeu? Esses dias eu tava comendo um churrasco aí, a picanha tava tão mal passada que se por um acaso tem um veterinário na hora lá, ainda salva o boi. Porque não é possível o negócio daquele jeito lá. Tem uma coisa que eu gosto muito, cara, que é a costela minguinha. Minguinha, pra mim, é sensacional no churrasco, assim. E o cupim eu sou apaixonado. A costela minga, ela é presente, assim, em 80% dos churrascos, né? Todo mundo ama, todo mundo gosta. Inclusive, o pessoal do Sul, né? A galera do Rio Grande do Sul, a região, top 1 lá é costela. O pessoal lá é carne com osso, é costela. E a costela minga, ela é excelente. Ela pode ser feita tanto inteira, você pode fazer no forno, você pode fazer na churrasqueira também, como você pode fazer em mantinhas também, cortar fatiadinho.
e colocar na churrasqueira, fica sensacional. E o cupim, cara, o cupim é uma carne assim. O cupim, o maior segredo do cupim, na verdade, tá na escolha. Porque muitas pessoas, quando chegam no açougue, optam pelo cupim magro. Quem não tem tanta familiaridade com o cupim, prefere aquele magro que não tem gordura. Entendi. Só que, na verdade, é a escolha errada. Que o cupim, ele precisa ter essa gordurinha interna, que a gente chama de marmoreio no açougue. Sim. Que é aquelas gordurinhas que ficam ali entremeadas entre as fibras, né? É aquilo ali que vai trazer suculência e maciez pro cupim. Então, o cupim, você tem que escolher um gordinho. E eu não falo assim, muito gordo, que nem tem gente que gosta de muita gordura. Então, esse só gordura também não dá. Mas você precisa observar esses pontos. Ele tem que ter uma gordurinha ali. Que aí fica sensacional. O cupim também, se você for fazer direto na brasa, você tem que cortar mais fino um pouco, né? Eu particularmente gosto só no sal, mas tem gente que gosta de pôr marinada e tudo mais. E você pode fazer ele também inteiro. Você pode passar sal grosso, pode pôr manteiga ali, ervas, o que você quiser. Que põe no grill, E você pode pôr no grill, põe no alumínio também. Eu gosto muito de pôr no alumínio primeiro, para ele dar uma cozinhadinha ali na brasa. Depois você vem fazendo por fora, dando aquela casqueirada, vamos falar assim. Depois você vai casqueirando ele, fica sensacional. Você sabe que uma vez eu vi uma entrevista de um concorrente seu, que é o Netão. O Netão. O Netão, ele foi... ninguém falava muito em relação, assim, o cupim. O Netão explicou uma vez como é que fazia o cupim, que colocava tudo certinho e tal. Aí, tipo assim, o cupim era 30, o cupim começou a custar 80 no açougue, porque todo mundo começou a procurar, né? Sim. Aí deu uma demanda, a galera já subiu o preço. Não, vixe, hoje em dia o cupim não tá tão barato assim não, o cupim tá caro. Cara, esses dias, velho, eu vou fazer um merchan aqui, porque é a nossa patrocinadora, né? Eu fui lá na Roseral, cara, tinha um cupim envolvido num alho lá, numa manta de alho, que eu falei, misericórdia, que é isso? Imagina isso aí, hein? Nossa, cara. Numa brasa, Meu Deus rapaz. do céu, você tá doido. Você quer mais água aí? Não, tá ótimo, já Ótimo. tem aqui, ó. Ó, tem um monte de perguntas aqui, mas vamos falar um pouquinho sobre essa sua vida agora de criador de conteúdo, de influenciador, né? Cara, você sabe que é uma coisa, vamos dizer assim, absurda. A pessoa que tem uma empresa hoje, ela não tá nas redes sociais. Sim. Ela tem que estar nas redes sociais, ela tem que mostrar o seu produto. E eu sempre falo que você pode contratar a melhor pessoa do mundo, né? Você pode contratar um ator, um jogador, um famoso, um cantor. O melhor influenciador é o dono, né? Aquele que realmente... Porque ele conhece o produto que faz. Cara, os seus vídeos, um dos diferenciais que eu vejo é que desde uma dona de casa que vai fazer uma comida, uma carne, vamos dizer assim, de cozinhar, uma carne de panela, ou até mesmo o cara que vai fazer o churrasco, o jeito do corte, o jeito que você trata as coisas tudo certinho, é de fácil entendimento, né? Você já pensava em fazer esse vídeo explicativo? Porque a gente sabe que isso aí tem um monte de gente que faz, que vai explicar sobre churrasco, mas fala de uma maneira que você tem que voltar o vídeo 3 vezes pra você entender o que a pessoa falou. Do jeito que você fala ali, a pessoa já grava, cara. Isso eu acho que é um diferencial seu. Provavelmente alguém já deve ter dito também. Quando foi que você viu? Bom, você já tinha dito aqui que você postou 3 vídeos e alcançou um número. Mas quando foi que você viu que a chave realmente virou? Você falou assim, poxa, como açougueiro, né? Não que eu tô desmerecendo, pelo contrário. Sim, como açougueiro, eu cheguei claro. num patamar que não tem um igual, assim, vamos dizer. Olha, o começo de tudo é muito difícil. Então, quando eu escolhi pôr a minha cara, porque eu poderia ter feito um vídeo ali só com a voz, né? Narrando, apresentando imagens, mas eu escolhi eu mesmo aparecer. Quando você faz uma escolha como essa, você tem que enfrentar todos os desafios possíveis. Então, no começo, eu tive diversos problemas. Em termos de aceitação por parte, eu falo assim, do meu grupo, da minha classe. Que eu nunca saí, eu acho que eu nunca vou sair dessa classe, desse grupo de açougueiros, né? Porque eu gosto demais de estar no meio dos meninos, eu gosto de atender, eu gosto do ambiente de açougue. Mas no começo, quando você, sendo um profissional, se posiciona dessa maneira, dizendo para as pessoas o que é certo e aquilo que não é certo, da maneira que eu apresento ali, isso gera discussão, porque cada um tem uma visão diferente. Sim. Então, por exemplo, o cliente, ele olha e gosta do que está vendo, porque é uma informação que ele sempre quis e às vezes chega no açougue, fica com vergonha de perguntar, ou os meninos também na correria não tem tempo de explicar. Tem a fila, né? A pessoa fala, vai logo, atende. Isso, e o pessoal chega no açougue, o Hamilton, não é brincadeira. Você tá atrás de um balcão, por mais que eu goste, eu tenho que ser realista em falar que não é brincadeira, não. Ô, Fábio, deixa eu te fazer uma pergunta antes de Pode mudar. fazer. Vamos supor que você tá lá no balcão, aí chega uma pessoa lá. Pega 1 quilo de carne moída pra mim. Você vai lá e tal, pega a carne moída. Mais alguma coisa?
Ah, eu quero 1 quilo de panceta. Aí você vai lá e pega a panceta, aí volta. Aí você quer mais alguma coisa? Fala assim, quero 1 quilo de costela. Aí vai, a fila vai aumentando. Só tá você atendendo. Mais alguma coisa, senhor? Ah, eu quero mais um negócio. Nossa, cara, pede de uma vez. Cara, aquilo ali vai dando um desespero. Nossa, porque o cara não sai da sua frente, nunca mais. E às vezes as pessoas pensam, tem muitos julgamentos em relação ao açougue, e eu tenho que falar. Na posição de profissional, eu tenho que falar. Não é o açougueiro que é o cara que quer passar as pessoas para trás. Isso ficou lá atrás. Né? E claro que todo ambiente, todo lugar tem as pessoas que são de boa índole e as que são de má índole. Hoje um dono de açougue, um empresário que se preze, que tem amor à própria marca, jamais vai pedir para um açougueiro enganar um cliente, jamais vai fazer isso. E o açougueiro também não vai tomar esse partido de má fé própria, só se realmente ele tiver um caráter duvidoso. Então existe esse travamento entre cliente e açougueiro, sempre essa posição de que o açougueiro engana o cliente. Não é assim. Hoje em dia nós temos muitos bons profissionais no ramo. O açougue é um setor de muita responsabilidade, requer muito trabalho. Lá dentro é muito cuidadoso o trabalho. É muito difícil você fazer uma gestão das carnes, que é um produto perecível. Então tem que ser bons profissionais, tem que estar alinhado com aquilo que é regra, com aquilo que é certo. Por exemplo, uma coisa bem típica, né? Uma peça de carne, um coxão mole, eu tenho o começo, tenho o meio e tenho o fim. Sim. Eu, como profissional de açougue, eu tenho que começar essa peça, o meio tenho que vender e eu tenho que vender o final também. E tem muita gente que não aceita, não quer. Por exemplo, chega no açougue, tem que começar a peça, o cara fala assim pra nós, não tem como você cortar no meio, tirar essa ponta fora e depois continuar cortando? Vai fazer o quê com a Não resta da dá carne? pra fazer isso, bem que gostaria, mas não posso, entendeu? O profissional, ele tem que vender a peça toda. E aí que às vezes o açougueiro fica... Uma coisa que eu uso como estratégia até, eu aviso. Então, por exemplo, o cliente chega no açougue e fala assim, eu quero 1 quilo de coxão mole. Se ele está sem começar, eu aviso o cliente. Sim. Fala, olha, ele está sem começar, tem problema? Que a pessoa, na verdade, se ela fala assim, não tem problema, como a maioria das pessoas falam, eu capricho ao máximo, só que eu avisei a pessoa que ele não estava consciente que é daquele jeito a carne. Consciente, o que não pode fazer é você enganar, não falar. Se você chegar e ser honesto e falar, não tem por que o cliente chegar depois e achar ruim, né? Então, assim, eu gosto de falar que no açougueiro a gente tem muito pai de família, a gente tem muito cara que sofre, que trabalha muitas horas, porque é muitas horas trabalhada, cara. Das 7 da manhã às 8h30 da noite numa escala 6x1, quem aguenta um negócio desse? Não tem como. Então o cara, mesmo que ele amar muito a profissão, vai chegar um dado momento que ele vai estar cansado. Eu era o final de semana. Exaustivo, No final de semana, chegava o final de semana, eu ficava extremamente cansado, porque já vinha da semana inteira pauleira. Quando chega na sexta-feira, que é o dia que todo mundo sextou, vai curtir, vai se divertir, é o dia que você mais trabalha. Sexta, sábado e domingo, até 1h30, 2h da tarde. É uma profissão realmente que os profissionais que trabalham com açougue têm o meu respeito e sempre vai ter. Porque é uma coisa que eu estive do outro lado e não é brincadeira. Ainda mais esse período agora, final de ano agora, é um período muito difícil. Porque você chega no açougue, você vê todo mundo de férias, cara. Todo mundo indo lá curtir com a família. Pelo menos assim, a véspera, o ano e o dia seguinte, né? Todo mundo junto com a família, vai para um rancho, vai para um lugar, vai fazer alguma coisa. O açougueiro não tem isso. Tá preso ainda. Tá preso. O açougueiro vai fazer o quê? No dia 31, ele vai trabalhar até 7h da noite. Na maioria, tem lugar que vai até mais. Então vamos colocar até 7h da noite. Aí ele acorda 5h da manhã, aí ele vai até 7h da noite trabalhando no açougue, pauleira, véspera de ano. Saiu de lá, toma banho correndo, vai pro lugar lá com a família. Chega lá na família, o cara tá assim, ó. Aí beleza. Quando é no outro dia, todo mundo vai fazer o quê? Dormir, descansar, almoçar, comer alguma coisa. O açougueiro tem que voltar a trabalhar. No dia 1º, até meio-dia, cara. Sim. Então é assim, é muito complicado, é muito difícil para um ser humano, que o ser humano não foi feito para isso. É por isso que hoje em dia nós temos açougues inteligentes, empresários, visionários, que enxergaram esse lado. E tem um açougue aqui de Rio Preto, inclusive, que ele faz assim, sábado ele fecha mais cedo e ele dá folga, faz um rodízio pro cara pegar... sábado sai mais cedo, o cara pega o domingo de folga e a segunda não abre. Que é o dia já de folga geral coletivo. É assim, cara. Então é muito bom. A Roseral é assim? Ela fecha no sábado, ela fecha às 2h30 da tarde.
domingo é até meio-dia ou uma E aí hora. dá não uma sei. folga de rodízio. E aí na segunda não abre. Então, aí você já aliviou. Porque o açougueiro vai descansar 2 dias e meio, 3 dias, né? Então é complicado. Mas aí, Hamilton, voltando para o assunto da rede social, quando eu comecei a criar conteúdo, essa galera caiu em cima. Que eu comecei ali falando, ditando regras do que é certo, do que é errado. Então o pessoal veio criticar, falar perguntas que não tinham, tentando te cercar ali de alguma forma mais maliciosa. Perguntinha casca de banana. E eu sei disso. Só que eu nunca me revoltei contra, eu nunca me voltei contra, porque eu entendo o lado da pessoa, foi como eu disse pra você. Então eu sempre deixei passar. Eu falei, uma hora eles vai vir. Sempre foi assim. O começo difícil, mas depois vem. Aí, quando, na verdade, começou a bombar mesmo, foi assim, o TikTok começou a crescer muito, eu bati 100 mil no TikTok. 100 mil seguidores. E eu fazia lives ali de noite, depois que eu chegava do trabalho, abria umas lives ali jantando e falando sobre carnes. E as minhas lives, elas são educativas. Porque as pessoas vão perguntando sobre os cortes e eu vou falando aquilo que é minha opinião. E eu, como profissional, é aquilo que eu vejo que é bom, eu falo. Só que eu nunca pensei no Instagram. Porque para mim o Instagram era uma terra estranha. O Instagram para mim ele eu não conseguia entrar, porque para mim era tudo muito glamouroso, muito bonito, né? Falei, cara, não tem nem câmera para trabalhar com o Instagram. Como é que eu vou trabalhar com o Instagram? Mas aí os seguidores, que eu chamo de amigos, né, família, pessoas que estiveram comigo altas horas da noite, falava, Fábio, você tem que ir para o Instagram, cara. No Instagram tem um público diferente, as pessoas vão gostar do seu jeito de falar, as pessoas vão curtir a informação que você está trazendo, vai pro Instagram. Aí eu peguei e falei assim, então vai. E fui pro Instagram. E comecei a repostar os vídeos que eu publicava no TikTok no Instagram. E começou a subir ali, cheguei a 500 seguidores, conta nova, coloquei até já um negocinho comemorando e tal. Mas aí foi lento, porque eu pegava do TikTok e republicava no Instagram. Não era um conteúdo exclusivo para o Instagram. E aí, Hamilton, um negócio muito engraçado que às vezes a gente entra numa zona de conforto. E para mim o TikTok tava bom, porque eu ganhava dinheiro, eu tinha uma rede de pessoas que me davam apoio, conversava muito e eu gostava daquilo, daquela conversa. E para mim o Instagram era como se fosse um segundo plano, né? Só que aí os seguidores começaram a falar assim para mim, Fábio, você tem que fazer um negócio exclusivo para lá. Você tem que fazer um negócio que é para lá, você não pode pegar daqui e ficar compartilhando lá. O Instagram ele quer um negócio exclusivo, você tem que fazer com um pouco mais de capricho. Uma seguidora falou isso pra mim. E como eu sempre ouvi as pessoas, o lance da humildade que eu te falei, tudo é feedback. Tudo você tem que pegar pra melhorias, né? E aí teve um açougueiro que entrou numa live minha do TikTok e falou assim pra mim, cara, você pra mim é uma inspiração. Eu comecei a ver os seus vídeos e comecei a fazer vídeo também. Olha aí. Falei, cara, que legal. Aí comecei a seguir ele me seguiu, começamos a trocar ideia e tal. E eu visitei a página dele, sempre curti os vídeos, muito bom. Inclusive, ele trabalhava na franquia do Netão. Então, ele tinha um cenário que o cara autorizou ele gravar. Ele tinha um cenário com carnes ali, muito bom. E eu não tinha carne nenhuma. Porque o que eu tinha era só o guarda-roupa e o celular. E eu, né, não tinha carne. E o cara já tinha carne, era um conteúdo diferente. Ele começou a ganhar muita visibilidade. Quando foi um belo dia, eu tava no Instagram. E aí eu entrei no Explorar e eu vi um vídeo desse cara. Lá na aba Explorar eu vi lá o Instagram recomendando o vídeo dele. Eu entrei pra ver, o vídeo tava viralizado, bombado. E aí fui olhar no perfil do cara, ele tava com 100 mil seguidores no Instagram. Olha aí. O cara que veio buscar referência comigo tava com 100 mil seguidores. Aí eu saí da zona de conforto. Aí eu falei lá em casa, falei, olha, o cara lá que falou pra mim, que se inspirava em mim, conseguiu alcançar um número significativo no Instagram. E eu, na época, tava com 700 seguidores, não tinha nem 1000. Falei, não, realmente eu tenho que me dedicar um pouco mais. Então vamos fazer o seguinte, hoje eu vou criar um vídeo exclusivo para o Instagram. E vamos ver qual que é deles. E aí eu tava naquele tempo de vídeo que eram 2 partes, um perguntava e outro respondia. Eu falei, eu vou trazer isso pro meu nicho, porque eu não vi ninguém fazendo. Falei, eu vou trazer isso pro meu nicho. Vou perguntar sobre as maiores dúvidas de carne e eu mesmo vou responder como açougueiro. E fiz esse vídeo. Até esse vídeo é muito engraçado porque eu tô olhando para baixo assim, que foi o primeiro que eu fiz, não tinha experiência nenhuma. E eu tô olhando porque eu fiz uma lista, lógico, para você lembrar a ordem, né? Então no vídeo dá para ver certinho eu olhando para baixo assim, foi hilário demais. Icônico esse daí. E esse vídeo, Hamilton, na mesma hora que eu postei, ele bombou. Olha aí.
Na mesma hora. E eu postei ele umas 10h40 da noite. Foi a noite inteira esse vídeo subindo. E aí quando foi no outro dia, bateu 1 milhão de views. E foi vindo seguidor, foi vindo. E aí eu fui trabalhar no dia seguinte, o celular não parava de vir seguidor. Esse vídeo, ele chegou em 18 milhões de visualizações. Foi o vídeo viral que eu tive. 18 milhões. E com isso eu ganhei mais de 40 mil seguidores no Instagram. Então pra mim aquilo ali já era uma glória, né, cara? Falei, nossa, que legal, abri uma porta aqui numa rede diferente, tô desbravando um novo território. Só que quando esse vídeo bateu 18 milhões, eu tava trabalhando e aí um cara muito bacana, muito conhecido na área de açougue, me procurou no Instagram. E falou assim pra mim, Fábio, primeiro parabéns pelo seu trabalho. Nossa, legal você falando de carne. Ele fala de carne também. Você tá falando sobre carnes, que legal. Só que ele já é diferente, ele é um outro público, ele foca no público de açougueiro. Sim. Nossa, legal, cara, mas tem uma notícia pra te dar. O teu vídeo tá silenciado. Oxi. Porque você deve ter colocado uma música, alguma coisa, e o Instagram silenciou, tá mudo o teu vídeo. Nossa, cara, ele falou isso, trouxe essa notícia pra mim, né? Na hora que eu olhei aquilo, eu falei, caramba, um vídeo viral, deu trabalho pra fazer. Silenciou mesmo. E não adianta você fazer nada quando acontece isso. É pauleira. Aí, como a gente já tem esse histórico de guerras, de lutas e batalhas e nunca desistir, Mais uma. eu mandei um áudio pra ele. Eu falei, meu amigo, o negócio é o seguinte, eu vou sair mais cedo do trabalho hoje e vou fazer outro. Esse daí deixa quieto, uma hora vai voltar, vou fazer outro vídeo. E fiz isso daí, falei com o gerente lá, não pode ir, vai mais cedo. Fui embora mais cedo. Cheguei em casa, nem troquei de roupa nada. Fui, montei e fiz um vídeo parecido com aquele, só com informações diferentes. E o vídeo bateu 10 milhões de visualizações. E foi subindo. Aí, cara, quando foi passado pouco tempo dali, começaram a me marcar no TikTok. O pessoal me marcava bastante em assuntos relacionados à carne. E o TikTok é muito diferente do Instagram. O TikTok, ele é mais aberto, ele é mais tranquilo para você falar sobre suas fragilidades e tudo mais. E tava naquela onda das pessoas falar assim, tenho 30 anos e não sei tal coisa. Sim. Continuem. E aí falou assim, eu tenho 30 anos e não sei comprar carne no açougue. E era no perfil de uma menina. Aí eu peguei e falei assim, eu vou costurar esse vídeo para ver o que que dá, né? Peguei e costurei aquele vídeo. Só que eu não tava atentando ao assunto da menina. Aí eu peguei e fui escutar o que a menina tava falando no vídeo. Ela era blogueira já do TikTok, ela tava abordando uns temas. E ela falou assim, preconceitos bobos que eu tenho com homens. Esse foi o tema do vídeo da menina. Aí começou várias coisas, né? Homem que não sabe coisar a luz em casa, que é a mulher que tem que resolver e tal. Aí ela pegou e falou desse lance das carnes. Eu tenho preconceito com homens que não sabem escolher carne no açougue, porque pra mim essa é a função do homem. E aí a galera desceu, começou aquela discussão nos comentários, homem com mulher. E aí eu peguei, na hora que ela falou isso daí, eu falei, caramba, é um tema pra levar pro Instagram. Aí eu peguei e fiz um corte na introdução dela e fiz uma reação. Eu fiquei na frente do vídeo, o vídeo dela passando com esse tema e soltei no Instagram. Marquei ela bonitinho, dei os créditos pra ela. E ela falava assim, tenho preconceitos com homens que não sabem escolher carne. Aí eu corto e começo a dar as dicas da carne. Esse vídeo bombou muito. Esse vídeo bateu quase 20 milhões de visualizações. A Sheila tá falando aqui que lembra desse vídeo. Ela lembra? Então, o pessoal lembra bastante, porque foi um vídeo muito viral, assim, que trouxe muita discussão, sabe? E foi uma sacada muito bacana da minha parte, porque, assim, as pessoas esperavam que eu ia criticar a menina. Só que, na verdade, eu trouxe a informação. Então, esse era um comentário muito forte nos vídeos. Caramba, entrei aqui achando que ia ser um vídeo de críticas e sair com um aprendizado. Então eu ganhei, com esse vídeo, eu ganhei mais de 100 mil seguidores no Instagram, só com esse vídeo. De novas pessoas querendo entender sobre o meu trabalho. Então foi muito legal. Eu falo que foi rápido, não foi demorado. Não foi um caminho fácil, longe disso. Você tem que ter muita disciplina. E é algo assim que faz a diferença você ter uma constância de postagem, saber o momento certo de falar sobre determinado assunto. E você tem que navegar pela internet e ver aquilo que está em alta e trazer para o nicho, né? Sim. De uma maneira original. E foi isso que eu fiz, cara. Cara, e é impressionante, certo. Cara. Parabéns mesmo, porque é um sucesso e é viciante. Às vezes, quando a gente vai vendo os seus vídeos assim, é a mesma coisa de você ver aqueles vídeos do Juarez lá, que faz os negócios lá de
Aham. paisagismo no cabelo. Sim, entendeu? nossa, é da hora aquele lá. Visagismo. Paisagismo não, né, André? Paisagismo vai colocar uma samambaia na cabeça da pessoa. Visagismo. Ó, a Milena Almeida tá aqui. Boa noite, meu irmão. Que Deus te abençoe você. Você merece tudo de bom. Forte abraço. A Melry Baby tá aqui, ó. Deus abençoe esse menino. A Sheila tá aqui, ó. Ele fala super bem, admiração imensa. A Silvana tá falando assim, Hamilton, vou contar um segredo pra você. Esse menino canta muito, viu? Tem uma voz linda. Deus. Esse é um outro dom que Deus deu pra ele. E a Sheila também tá falando aqui sobre essa questão que lembra, né, desse vídeo aí que, no caso, bombou. Nós tínhamos uma perguntinha aqui na nossa caixinha de perguntas. Quer dizer, agora tem o pessoal da caixinha que tinha mandado aqui. A Nath tá aqui, ó. Tá perguntando se você ainda trabalha em açougue, né? E o Luiz Fernando tá perguntando em quais açougues você já trabalhou aqui em Rio Preto. Ó, aqui em Rio Preto eu já trabalhei, em primeiro lugar, no Porecatu. Foi o lugar que eu mais trabalhei em questão de tempo, assim. Trabalhei um período muito bom lá. Eu trabalhei no supermercado Peniel aqui em Rio Preto. Muito bom também, o pessoal lá sensacional, uma carne muito boa também. Trabalhei no açougue na Avenida de Maio ali, chamava Casa de Carnes Brasil. Trabalhei lá perto também. de casa. Hoje já não existe mais, eles fecharam e Hoje foi é um embora. outro nome. Eu trabalhei lá também. Não trabalhei em muitos açougues aqui em Rio Preto, não. E a questão de estar trabalhando no açougue foi uma outra escolha que eu tive que fazer também. Que eu estava trabalhando no Peniel e ganhando um salário, assim, muito bom. Eles pagavam um salário ótimo pra mim. É uma das perguntas aqui. Quanto que ganha um açougueiro? O pessoal gosta de saber, porque assim, varia muito. Varia muito de cidade para cidade, localidade para localidade. Aqui em Rio Preto, hoje, para açougueiro, tá muito bom. Tá. O pessoal tá valorizando bastante a profissão. Entendeu? Então, eu nem sei se eu posso falar em questão de números Não, aqui. melhor não, mas melhor não. Paga bem. Mas paga Se o cara muito se bem. dedicar a trabalhar, ele Sim, ganha e bem. o salário de açougueiro, ele é negociável também. Então, no meu caso, eu soube negociar bem o meu salário lá com o pessoal do Peniel. Sim. Então, eles me pagavam um salário muito bom, só que eu trabalhava em Badi. Ah, tá. E aí eu tive que fazer essa escolha, porque em determinado momento, quando eu comecei a crescer no Instagram, eu falei, eu tenho que abraçar essa oportunidade, porque as oportunidades não passam tantas vezes assim. Sim. Então é uma única oportunidade que eu tenho, que o meu trabalho está sendo reconhecido e as pessoas gostam de mim. Isso das pessoas gostarem de mim, cara, para quem era muito próximo, família, tudo bem, mas o pessoal de trabalho não era tão comum assim. Ah, sim, isso aí. Entendeu? Então isso pra mim foi muito gratificante, esse acolhimento, esse apoio por parte das pessoas. Cara, eu leio os comentários e todo mundo que me segue sabe que eu respondo muitos comentários, porque eu valorizo demais as pessoas que honram o meu trabalho, que honram a minha vida. Eu postei um vídeo recentemente falando sobre a minha trajetória e você entra nos comentários e dá vontade de chorar. De tanta gratificação que eu sinto, assim, gratidão que eu sinto por parte desse carinho das pessoas. Hoje eu não estou trabalhando mais em açougue, porque tive que escolher. Tá. Ou ficava ganhando esse salário muito bom que o pessoal me pagava, ou saía para me dedicar a essa nova oportunidade de trabalhar com as redes sociais. E eu escolhi por trabalhar com as redes sociais, porque para mim é um mundo novo e eu gosto daquilo que é novo. Só que aí a gente encontra um sério problema no meio do caminho. Por quê? A vida de influencer digital, a vida no Instagram, ela é muito vendida pelas pessoas como algo glamouroso, como algo grandioso, como algo extremamente próspero e uma riqueza, né? Só que a realidade é um pouco diferente disso. Por quê? A questão das escolhas. Sim. Eu tive que fazer uma outra escolha difícil quando eu atingi a marca de 150 mil seguidores no Instagram. Veio uma empresa, uma plataforma de jogos, e me fez uma proposta financeiramente muito boa. Em contrapartida, eu não tinha conseguido parceria, né? Então, estava vivendo da monetização do TikTok e estava buscando encontrar o meu espaço também na publicidade e propaganda, porque eu gosto de fazer, Claro. né? Então eu acho que tem tudo a ver. Ali é um perfil limpo, é um perfil que não tem posicionamentos que vai contra a índole de ninguém, é algo muito sério, tratado com muito carinho, com muito respeito pelas pessoas, né? E, por exemplo, o público lá é um público muito quente.
Porque é um público que entra no perfil para buscar aquilo que eles vão comprar para levar para sua mesa. Sim. Então eles confiam no que eu estou falando. Isso eu tenho, assim, muito respeito. Por isso que eu sempre, quando eu vou criar algum vídeo, eu sempre analiso bem o tema para poder entregar aquilo que realmente tem relevância. Perfeito. Né? A pessoa, ela me busca porque ela quer o melhor para ela. Então eu faço aquilo que é o melhor. E para as marcas é muito bom isso. Tá atrelado a uma imagem como essa. Pelo menos eu vejo assim. Sim. Mas aí uma empresa me procurou, um frigorífico me procurou e ele queria me pagar assim R$1.000 para produzir 9 vídeos para ele por mês. Isso daí, Hamilton, para você que é pai de família, para você que, porque a gravação de um vídeo dá muito trabalho e com a relevância e o engajamento que tem é muito pouco, né? E a princípio eu fechei com ele porque eu precisava trabalhar. Eu nunca tive medo de trabalho, cara, para ser bem sincero com você. Mesmo trabalhando, depois que eu saí da empresa e comecei a trabalhar com as redes sociais, de vez em quando eles passavam perto, eles me ligavam: Fábio, tem como você vir fazer um bico aqui? Na hora eu ia, pegava a moto e ia. Então para mim não tem essa questão, né, de ter medo de trabalho. Eu nunca tive medo de trabalho. Mas eu também aprendi a valorizar o meu trabalho. Sim. E ter o respeito que eu tenho pelas pessoas. Então eu não podia entregar isso para essa empresa. Então eu acabei que não fiz um mês com ele, mas depois também começou a atrasar pagamento, eu peguei isso aí. Só para você entender, é muito difícil você negociar uma parceria com determinadas empresas desse segmento. Porque às vezes você fica um pouco preso nisso também, né? Preso nisso e as pessoas não entendem. Por exemplo, a marca, ela chega na gente e ela acha assim que o influenciador é um vendedor. Não, eu vou contratar esse cara para vender para mim, só que não é assim. O marketing de influência, ele é todo um contexto, é um fortalecimento de marca, eu falo assim. Você, no caso, você é o produto final do negócio. Exatamente. Entendeu? Eu agrego para aquilo que já está dando certo, eu não tô lá para resolver o problema da vida da pessoa. Então um cara me chamou e falou assim: eu quero que você produza conteúdo para mim, mas aí eu preciso de tantos seguidores em tanto tempo, então não entende. Aí até você explicar aquilo que a pessoa não entende, então eu prefiro trabalhar, fazer os meus bicos e ter a minha renda. Show. Só que aí eu recebi essa proposta da plataforma. E para mim naquele momento, cara, viria muito a calhar financeiramente. E aí eu comecei a analisar. Eu falei: isso não é certo, cara. Como que eu vou utilizar a influência que eu tenho para poder incentivar a pessoa a baixar um aplicativo, fazer um cadastro, colocar os dados dela ali com uma promessa de ganho, sendo que eu sei que tem pessoas que ganham, mas no outro dia já perde. Sim. É um jogo, e jogo é sorte, né? E a plataforma, qualquer empresa, por mais que fala que tem autorização e que seja de boa índole, a empresa ela precisa ganhar. E vai ganhar de quem, né? Então ali é uma questão muito difícil, e eu optei por não fazer. Cara, mas eu acho que você fez, assim, por mais que dói, você fica talvez até pensando em arrepender, você fez a escolha certa. Olha, Hamilton, eu não cheguei a me arrepender, por quê? Porque Deus, ele sempre foi muito bom comigo. Sim. Mesmo eu sendo... Assim, não a questão de você arrepender, assim, fala assim, poxa, era uma oportunidade sim. de dar uma virada, né? Mas ao mesmo tempo você fala assim, pô, a dor de cabeça que isso ia me dar e proporcionar tudo isso que eu construí até agora, né? Vai meio que de encontro e contra as coisas que você prega, que você acredita. Não tem como. Eu analisei e falei: não tem como, cara. Não tem como. Eu prefiro trabalhar, eu largo tudo e volto pro meu emprego, mas eu não tenho coragem de fazer isso. Eu recebi também uma proposta aqui. E são propostas muito boas, cara, assim, financeiramente muito bom. E os caras chegam assim: eu te pago hoje. O negócio é assim, nós assina hoje, o dinheiro já cai na tua conta hoje. E aí você no aperto, né? Só que eu não tenho coragem de fazer. E eu peguei e falei: olha, obrigado pela oportunidade, mas eu não vou fazer isso. Eu vou pelo caminho mais difícil, como a minha vida sempre foi. E mais uma escolha certa. Mais uma escolha certa e difícil. Porque o caminho correto, ele é muito difícil. Então ele é lento. Muita gente me pergunta sobre a minha vida financeira, né? Como que está a sua vida financeira? A minha vida financeira hoje, ela tá como ela sempre esteve. A única diferença é que eu estou trabalhando de forma diferente. E hoje eu consigo agregar valor ao meu trabalho. Então é diferente. Mas a questão de riquezas, eu não tenho. Eu tenho muitos sonhos, na verdade, Hamilton, em relação a isso. A questão da minha casa, por exemplo. É um sonho que eu tenho, até por questão de proteção para as minhas filhas, que hoje eu tenho 2. Nasceu uma aqui em Rio Preto. Então, para minhas 2 filhas, eu quero sim ter uma casa um dia para poder proporcionar para elas uma segurança, uma proteção. Mas eu sei que tudo é processo. Claro. Então, hoje eu estou num ritmo assim, aparece uma oportunidade, eu analiso.
Que nem eu sou chamado por muitas pessoas, muitas. Só que muitas delas não se encaixam, não dá certo de fazer, não se encaixa com aquilo que eu quero fazer, com aquilo que eu tô falando ali. As pessoas não entendem. Eu recebi recentemente uma proposta, por isso que eu falei sobre que Deus prepara as coisas certas, né? Eu recebi uma proposta muito boa de um frigorífico muito grande a nível nacional. Então esse frigorífico, ele me fornece as carnes para mim trabalhar e me dá o valor que foi combinado. Então é um pagamento muito bom, muito correto, muito justo. E mais as carnes. Esses dias eles me mandaram 40 quilos de carne. Olha aí. Entendeu? Para mim poder produzir os vídeos. Uma carne muito boa. E eu fiz esse teste com a carne primeiro para depois poder falar da carne para as pessoas. Inclusive, se um dia você precisar de alguém para poder estar lá junto para ajudar a comer a carne, você pode chamar a gente aqui que a gente vai lá. O André agora. O André estreou agora aqui uma nova área gourmet na casa dele. Pessoas Aí, que postam, maravilha. Né? A gente já vem aqui e faz. Cara, e uma carne boa, rapaz. Olha. Muito boa. E aí você faz aquele trabalho todo, né? Sim. Que um bom açougueiro faz, que é o capricho que eu sempre falo. Então, isso é o que faz a diferença. Mas isso é uma coisa boa também, porque a pessoa vê, né? Ela enxerga você além daquilo que você está fazendo. Então ela Sim. fala assim, ó, não adianta eu dar um X para ele vai comprar qualquer tipo de carne. Não, a gente vai fornecer a carne para ele, vai pagar para ele poder fazer o trabalho. Aí você vai ter, como se diz assim, uma enxada boa para você poder carpinar. Claro. Né? E tipo assim, a liberdade criativa que deu. Falou assim, olha, Fábio, a gente quer exatamente o que você é. Esse trabalho que você está fazendo, é isso que a gente precisa. E não é aquela propaganda velada, aquela coisa que você tem que forçar. Sim. É um negócio que entra dentro do conteúdo junto, é uma coisa que vai junto, que flui bem, né? Então aí eu falei até, meu irmão, que hoje ele trabalha comigo, a gente discute muito sobre isso, a gente conversa muito sobre isso, sobre publicidade, propaganda e tudo mais. E o que eu sempre falo para ele, eu falei, eu quero uma empresa, cara, que valoriza o que eu tô fazendo, entendeu? Porque eu não saí do açougue para brincadeira. Eu tenho que honrar aquilo que eu estou fazendo. Se eu não valorizar o meu trabalho, quem que vai valorizar? Não, ninguém. E quando eu falo de valorizar, não é só remuneração financeira. É o respeito por aquilo que você está fazendo, né? E aí logo mais apareceu essa oportunidade. Então, para quem tem curiosidade de saber se eu estou trabalhando no açougue, não estou mais, saí do açougue, deixando as portas abertas, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Sim. E uma coisa que eu gosto é de andar com os pés no chão. É isso aí. Cara, eu gosto. Eu falo, eu tenho que andar com o pé no chão, que a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Ó, deixa eu falar aqui dos patrocinadores, pra gente entrar aqui na última parte, que tem umas perguntas aqui. Falar aqui da Prime LED, tá? Pra você que tá afim de colocar a sua marca nos melhores LEDs aqui de Rio Preto, você vai passar em vários lugares, são mais de 25 pontos. O mais bacana é que você vai pagar menos de R$10 por dia e a sua marca vai estar exposta para mais de 50 mil pessoas, que no mínimo vai passar ali e vai conseguir ver a sua marca, tá bom? Prime LED com certeza vai resolver o seu problema de publicidade, principalmente em relação a outdoor, com LEDs sensacionais em pontos estratégicos aqui na cidade. Pensou em fazer com certeza essa publicidade bacana, pensou na Prime LED. Falar da Mariner Calçados, são duas lojas em Rio Preto, tá? A Mariner você tem ela ali dentro do posto Monte Carlo, no aeroporto, e você vai encontrar a Mariner Calçados também na Constituição com a Independência. Cara, duas lojas, tá chegando o Natal, aquele presente especial para você, seja um calçado, seja uma mochila, você vai encontrar bolsas, necessaire, tem também camisa polo, tem muita coisa bacana para você presentear quem você ama. Nesse Natal, dê um presente da Mariner, @Mariner Rio Preto, lá no Instagram. Falar da Bela Capri, a Bela Capri foi premiada, agora são 26 anos de história, pelo prêmio, né, a CIRP 2024 na categoria Tradição. Cara, que bacana, porque é o reconhecimento de uma história linda, sensacional que a Bela Capri tem. E ela aproveita esse espaço aqui do nosso podcast para agradecer você, que é cliente e que fez com que essa história realmente se realizasse e concretizasse. Então, parabéns mais uma vez à Bela Capri, tá bom? Falar do Rei do Pão de Queijo, daqui a pouquinho a gente vai estar comendo umas coisinhas gostosas ali, preparada com carinho pelo Rei do Pão de Queijo. 4 lojas em Rio Preto, tem ali na Badi, que é sensacional, você vai encontrar também na General, tem no Plaza Capital e você vai encontrar o Rei do Pão de Queijo também, a Unidade Dama, que é a mais nova. Não sei se o nosso parceiro aqui, ele tem alguma coisa relacionado à farofa ou não, mas ele vai estar recebendo de presente aqui um kit da farofa da Nega, que é um melhor acompanhamento do Brasil. 5 sabores, tem a tradicional, você vai encontrar também a picante, tem a farofa da Nega caipira, você vai encontrar ainda a de banana e a de limão. 5 sabores para você, farofadanega.com.br, @farofadanega lá no Instagram, tá? 5 sabores sensacionais, galera agora tá dando uma alavancada, é muito bacana.
Não sei se você conhece o Maridon Burger. O Maridon Burger é uma casa aqui em Rio Preto, o Maridon Burger House, onde o hambúrguer é feito com carne Angus na parrilha. Nossa. Então você vai receber um voucher depois também para você ir lá, para você conhecer, Top. saborear. E são vários tipos de hambúrguer. O Neto faz um negócio caprichado, é sensacional e é uma hamburgueria incrível. Fechar aqui também falar da Azevedo Contabilidade, que cuida da contabilidade aqui do Noar, também da Áudio Treves. Então, para você que precisa de um escritório competente, com credibilidade e que não vai te dar dor de cabeça, fale com a Azevedo. Fechando aqui para falar da Evandro Tatu. Evandro Tatu é o nosso grande parceiro, para você que quer tornar aí ter uma tatuagem, você quer fazer uma tatuagem, uma homenagem, você quer fazer alguma coisa que com certeza vai ficar pro resto da sua vida homenageando alguém, o Evandro tem, e principalmente ainda, eu acho que esse ano não tem mais vagas, tá? Mas entra em contato aqui, Evandro Tatu, @Evandro Tatu, para você saber, para você já garantir o seu horário. E mandar um salve também para o Rogério Simão, arte finalista, que é o nosso parceiro também aqui, que faz as nossas artes, que a gente tá sempre aqui em relação ao Noar. Fazer umas perguntinhas aqui que a galera mandou. O pessoal tava falando sobre isso, né? O Robson tá mandando aqui. Ô Fábio, você pensa em ter o seu próprio açougue? Cara, eu penso. Na verdade, eu sonho. Eu costumo falar que eu sou um cara sonhador. Eu sonho muito em ter um dia, um espaço para poder atender as pessoas. Eu vejo que esse não é o momento. Eu preciso primeiro me estabelecer no mercado, eu preciso conhecer muitas coisas, para depois a gente pensar num espaço para poder atender o pessoal. Mas é um sonho, cara. Acho que todo açougueiro tem um sonho de ter esse espaço. Existe algum corte de carne que as pessoas geralmente ignoram esse corte de carne, mas que você acha que é incrível e merece ter um pouco mais de atenção? Cara, eu falo assim, as pessoas hoje em dia elas estão tendo um pouco mais de conhecimento sobre carnes, né? Um corte do dianteiro que eu acho fantástico, é uma carne muito boa, é o miolo da paleta que a gente fala. Ele não é tão ignorado mais, ele tem aparecido mais ultimamente, mas é uma carne sensacional para espetinho, para grelha, para bife, para... Por exemplo, aqueles bifes empanados, parmegiana, milanesa, é uma carne que serve muito bem. E ela é do dianteiro, então ela tem um preço bem mais acessível do que uma carne do traseiro, por exemplo. O Wagner tá aqui. Dizem que carne com osso é mais saborosa. Isso é verdade ou não? Isso é verdade. A carne com osso ela é bem mais saborosa. Até a costela a gente vê, né? O sabor que tem. Tem uma carne que eu gosto muito, que é o osso buco. Muita gente já ouviu falar, outras pessoas não. É o músculo com osso, né? E ele tem um tutanozinho ali, uma carne de panela, fica sensacional, muito bom. Esse aqui é muito pessoal, tá? Se você tivesse que escolher apenas um corte de carne para você comer pro resto da sua vida, qual seria esse corte? Cara, é um só, hein? Nossa, e o pior é que é difícil responder uma dessa, porque eu amo carne, eu sou apaixonado por carne. Eu sou fã de todas, mas assim, se eu tivesse que escolher uma, eu escolheria a alcatra. Alcatra é uma carne fenomenal também, macia, saborosa, suculenta e dá para fazer de diversas formas, né? Fala, André. Não, André. Tá falando que gosta do alcatra também, será? Não, peraí, só um minutinho. Porque o Odeto falou assim que antigamente tinha um esquema que era assim, o bife do açougueiro. Essa parte o açougueiro não vendia, ficava pra ele, entendeu? Então você chegava lá e pedia 1 quilo de carne, ele cortava e tal, mas esse pedacinho é dele, que depois ele pegava pra ele. Mas até hoje é assim, viu? Por exemplo, uma carne que o açougueiro leva muito é o coxão duro. Sim. Coxão duro o açougueiro leva demais. E aí quando você pega um coxão duro, marmorizadinho ali, com uma gordurinha por cima, que tá num pedaço que você olha e fala, isso aí não tem como, isso aí é meu, né? Então aí você leva mesmo. A Edna tá falando assim, ô Fábio, qual o maior erro que as pessoas cometem ao escolher uma carne no açougue? O maior erro que as pessoas cometem é ir por preço, cara. É ir por preço. Tem gente que não tem essa ideia. Por exemplo, se você quer uma qualidade, você precisa entender que o mais barato não vai ser o melhor. Sim. Isso vale muito para carne moída, por exemplo. Tem muita gente que pede o acém. O acém é uma carne, quando eu falo o acém, eu me refiro à parte do pescoço. Essa carne, ela não é tão limpa, ela não é tão molinha, ela não é tão macia, mas é a mais barata. Entendeu? Então as pessoas pedem lá o acém. Você pega um acém para mim, bem limpinho, é difícil. Então, de repente, tem algumas coisas que vale a pena você pagar um pouquinho mais caro e levar uma carne que é um pouco melhor. Por exemplo, vamos supor que você tenha um bebê na sua casa. Se você for escolher uma carne moída para o seu bebê, você vai pegar o patinho ou o peixinho que nós mencionamos. Sim. Você não vai levar o acém.
entendeu? Então eu acho que o maior erro na questão da escolha das carnes é as pessoas optarem só pelo mais barato. E às vezes dá para você conciliar algo que é bom, mas que não é tão caro, entendeu? Então tem que observar Quando a isso gente aí. fala em churrasco, obviamente vai falar o quê? Uma picanha, uma costelinha, né? Qual que é o corte mais versátil para o churrasco, assim, e por que ele é tão especial? Cara, uma carne que não tem erro, e eu sempre falo isso porque as pessoas que me buscam, que procuram o meu perfil, são pessoas que estão iniciando na compra de carnes. Então são pessoas que não têm tanta familiaridade com preparo, com estratégias ali para deixar a carne mais macia e tudo mais. Mas uma carne que é especial é a fraldinha. Sim. Essa carne é muito especial. É uma carne que dá para fazer no espeto, dá para fazer na grelha e também na air fryer, que o pessoal faz muito hoje, né? Então essa carne é a carne que eu sempre recomendo. Ela não é absurdamente cara, ela tem um sabor porque ela é retirada da costela ali e ela é extremamente macia A também. mostarda é boa, hein? Nossa, meu Deus Nossa do céu. atravessa o deserto. Ó, a gente tá falando muito sobre as carnes hoje em dia, tem muito nome diferente, né? Chuck Ribs, Chuck Norris, é um monte de coisa aí que a galera fala e que tem muita coisa que às vezes o pessoal nem sabia que já tinha aqui antigamente, mas era com outro nome, né? O Valmes está mandando aqui, ó, tem algum corte que parece chique, mas na verdade é super acessível e fácil? Ó, quando a gente fala sobre os nomes em inglês, por exemplo, originalmente a gente está se referindo ao gado importado, por exemplo. O Angus, né? O Angus e por aí vai, que são carnes realmente aí muito bem criadas, com um tratamento todo diferente. Então, não dá muito para você comparar a carne, o Nelorezinho nosso que nós temos, com uma carne que tem um tratamento completamente diferente, tem características, tem uma genética diferente, né? Então, essa questão, por exemplo, a paleta mesmo, tem um corte que chama flat iron, que fala, né? Sim. Que você tira o nervinho do meio da paleta ali e você tem a carne, a segunda carne mais macia do bovino, né? A paleta você encontra em qualquer açougue que você for. É só depois você tirar o nervinho e você tem uma carne aí que é vendida em muitas boutiques com preço muito caro. Mas voltando a dizer, não estou comparando a questão de raça, genética e tudo mais. É só questão do nome mesmo. Ó, o melhor churrasco é o brasileiro, né? Ou é o uruguaio, o argentino? Ó, cara, eu sempre vou defender o Brasil, porque o Brasil é muito festivo, né? E o brasileiro sempre faz as melhores festas. E o rodízio foi feito aqui no Brasil, né, Então, cara? o rodízio foi feito Foi no Brasil, inventado olha aqui, aí. cara. Olha que história Que doida. país que vai pensar num negócio desse? Só o brasileiro pra inventar. E foi num sufoco, né? Você sabe a história do rodízio, Não, né? não sei. Não, cara, eu fiquei sabendo outro dia a história. Era uma churrascaria muito famosa que, vamos supor, você chegava na churrascaria e você falava, eu quero comer um cupim. O cara chegava com o cupim pra você comer. Eu quero comer um alcatra. O cara chegava com a alcatra pra você comer. Aí chegou um dia, as carnes começaram a atrasar muito e tava demorando pra chegar o cupim que você pediu. O que o cara falou? Falou, ó, vai passando essa aqui e falou, ó, tem um pedacinho desse aqui, vai comendo. E daqui a pouquinho o cara passou por todas as mesas. E o cara pegou e falou assim, cara, compensa eu fazer um negócio desse aqui. Ao invés de eu chegar só com aquela peça, só com a carne que o cara pediu, a gente faz um rodízio e pega um pedacinho de cada carne. E foi aí que foi inventado o rodízio. Cara, olha que loucura, cara. Você vê, no momento de dificuldade a pessoa O trouxe cara a pegou solução a solução, que é E aí aquilo também viu a que foi o oportunidade. comecinho do episódio nosso aqui, né? Bom, quem mais aqui? A Solange, ó, existe alguma carne que você recomenda evitar, né? Por ser mais difícil de preparar ou menos saborosa? Ó, tem uma carne que se chama peito bovino ou ponta de peito em algumas regiões. Essa carne é a carne que tem mais gordura, é a mais gorda que tem. Só que o primeiro pedido que a pessoa chega no açougue é eu quero uma ponta de peito magra. E aí o açougueiro já entra naquela questão, a ponta de peito é a carne mais gorda que existe. Então como que você chega e pede uma magra? Às vezes pode ser que você encontre. Então essa carne ela tem um pouco mais de complexidade na questão da escolha, porque muitas vezes ela está exageradamente gorda, tem lugar que dá uma aliviada, outros não dão. E também na hora do preparo, é uma carne que era muito preparado na panela, né? Na panela fica uma delícia, muito saborosa. Só que no churrasco também ela vem se popularizando. Só que no churrasco requer alguns macetes ali. Eu gosto muito de colocar no espeto de ferro,
só com sal grosso mesmo e gosto de envolver ela no alumínio, Boa. deixar abafadinho um pouco, que aí ela vai soltando as fibras ali e depois fica mais macio para você consumir. Agora, se você pegar e tacar direto na grelha, já não fica tão legal, ela fica dura. Então, essa carne ela requer um pouco mais de atenção na hora da escolha e também na hora do preparo. Ó, o André Luiz tá aqui, ó. Qual foi o corte ou tipo de carne, né, mais inusitado que você já trabalhou na sua vida em relação ao açougue ou alguma outra carne que você chegou que você falou, poxa, essa aqui eu nunca tinha manuseado ainda? Cara, porque assim, o bovino ele é igual em todas as regiões, Sim. muda-se muito o nome, né? Então uma carne que chama carnasa, por exemplo, quando eu cheguei e me deparei com esse nome, o cliente falou assim, eu quero uma carnasa, eu não sabia o que era, mas era o miolo da paleta, que a gente já conhecia. Então algo de muito inusitado, como eu sempre fui açougueiro de supermercado, trabalhei em algumas casas de carnes, mas não tive a oportunidade de trabalhar, por exemplo, numa boutique de carne, então eu não posso falar sobre cortes tão inusitados, que tem, a gente sabe que tem. Sim. Então, para mim, o que mais é inusitado é a questão dos nomes, que muda muito de lugar para lugar. Cara, essa aqui é legal, ó. É verdade que a gordura da carne é o que dá o sabor? É verdade. É. Por exemplo, a picanha mesmo. É uma carne muito popular, muito conhecida e muito consumida no Brasil. Tem país que o pessoal nem liga para picanha. Sim. Mas aqui no Brasil ela ficou muito popular por conta de antigamente não tinha-se uma criação tão adequada, então não era todo esse tratamento e essa genética modificada que a gente tem hoje. Hoje tem muitos Nelores aí que são incríveis, só que antigamente não era assim. Então o gado ele pastava muito, ele ficava musculoso. Então todas as carnes desenvolviam rigidez, vamos falar assim. E a picanha era uma das únicas que não. Então era sempre aquela briga para pegar a picanha, porque realmente era mais macia. Só que hoje em dia não é. Hoje em dia, como teve o melhoramento genético, alimentação, cuidados com a criação, com o manejo, então hoje a gente consegue gados aí com cortes de carnes macios, saborosos, até mais do que a picanha. Só que a picanha tem um caso muito interessante com a gordura. Porque às vezes tem pessoa que tira a gordura da picanha. Eu tiro. Você tira toda a gordura da picanha. Então. A não ser que ela esteja bem queimadinha. Aí tudo bem, senão eu tiro. Eu vi um vídeo recentemente de uma vozinha, não sei se chegou a ver no meu perfil. Acho que Ela não. pegou, o neto dela chegou, ela tava tirando toda a gordura da picanha. E eu fiz um react desse vídeo. E eu trouxe, como sempre, informações. E falei sobre isso. Que a picanha, na verdade, ela não tem marmoreio. Principalmente a Sim. picanha aqui, Nelorezinha convencional que você encontra no supermercado. Às vezes pode ser que você encontre alguma, mas é muito difícil. O Angus e Wagyu já você encontra, mas no Nelore, no comum que nós temos, não é tão fácil você encontrar o marmoreio na picanha. E o marmoreio, por exemplo, no ancho, no cupim, você encontra com mais facilidade. E nós comentamos que o marmoreio no cupim é o que traz a suculência e maciez. Sim. Se a picanha não tem esse marmoreio, logo ela não vai ter tanto sabor. Ela é uma carne macia e ela é suculenta, só que o sabor mesmo, ele é proporcionado pela capa de gordura que tem por cima, junto com a carne na hora da degustação. Ó, essa pergunta aqui a gente tem que saber fazer ela para depois não pegar mal aí para as pessoas. Mas uma vez eu comi a Gabriela. Eles falam que a Gabriela é realmente sensacional, Sim. né? Realmente é muito boa, a carne é muito boa. Onde fica a Gabriela? A Gabriela, cara, ela é da paleta. Ela é a capa da paleta que a gente tira o nervinho ali, a gente limpa ela e corta ela, tanto em pedacinho para você fazer no espeto e também na grelha. Os meninos cortam ali mantas, geralmente vende temperado e você utiliza na grelha. Só que tem uma questão aí, como é um nome de pessoa, Gabriela, né? Inclusive esse nome eu encontrei só aqui em Rio Preto, nenhum lugar que eu trabalhei em outra cidade eu não achei esse nome. Aqui é meio... Gabriela. Tem lugar que utiliza já a capa de filé. Corta em pedacinhos pequenos e aquilo ali é vendido como Gabriela, entendeu? Então o pessoal faz um temperinho caprichado. Para espeto, geralmente, então é vendido como Gabriela. Mas geralmente é utilizado a capa da paleta e fica muito bom mesmo. Ó, dá pra fazer um bom churrasco com uma carne assim, não tão cara, uma carne um pouco mais barata? Tem uma carne que é surpreendente que eu falo, que é o miolo de acém. O miolo de acém, quando eu me refiro, é a parte mais nobre, aquela parte melhor, mais grossa, mais alta do acém. Aquela parte ali, cara, fica sensacional no churrasco. Se você encontrar um marmoreiozinho, fica melhor ainda. Tanto no espetinho quanto na grelha. E é uma dica muito legal para as pessoas que fazem espetinho para vender. Pessoal que vende espetinho na rua ou tem algum ponto de espetinho, o miolo de acém é uma oportunidade até de negócio, porque é uma carne com um valor não tão alto e que serve muito bem na questão de sabor e maciez.
Ó, tem algum mito assim que você gostaria de desmitificar aqui com a gente? Por exemplo, alguma coisa que o pessoal fala sempre que você fala, não, isso aí não é verdade em relação às carnes. Ó, um mito muito forte que tem é a questão da picanha mesmo, do tamanho dela. Tem gente que fala que picanha tem que ser de 1 quilo. 1 quilo. E isso depende muito. Porque, por exemplo, você pega um animal macho, todas as carnes são mais robustas e maiores do que uma fêmea, por exemplo. Você pega um animal maior, mais pesado, que engordou mais ou foi abatido um pouco mais tarde, ele é diferente de uma novilha que é abatida jovem, nova ali. Então, por exemplo, você pega uma picanha de novilha nova e compara com a de um gado maior, tem diferença. Todas as peças têm diferença, inclusive a picanha. Esses dias atrás, eu fui num determinado açougue aqui de São José do Rio Preto para pegar uma picanha. Eu falei, eu preciso ir num domingo. Eu falei, não vai achar, né? Porque picanha, por mais que não seja tão barata, é a primeira que acaba, até pela quantidade que é pouco. E eu fui nesse açougue e falei assim, eu quero uma picanha. Só que eu queria uma picanha maior pra gente falar justamente sobre isso. E aí o açougueiro lá, muito atencioso, pegou e foi lá dentro e arrancou na hora lá do traseiro uma picanha enorme, deu 2,2 kg a picanha. Ele cortou na terceira veia, que é onde a gente corta, e me mandou essa picanha com a capinha de gordura por cima. E aí eu falei pro meu irmão, na hora que nós assar ela, nós vai ver se ela é boa mesmo ou se não é. Cara, uma manteiga. Olha. A picanha sensacional, derretendo. E teve um aproveito muito maior, porque na verdade o segredo é esse. Você tem que pedir pro açougueiro limpar bem e cortar na terceira veia para você. Tem lugar que manda um pouco de colchão duro mesmo. Sim. Aí já é um pouquinho de sacanagem, vamos falar assim, com o cliente. O açougue que preza por qualidade não vai fazer isso. Sim. Vai cortar onde tem que cortar e entregar aquilo que o cliente está pagando, né? Então corta na terceira veia, com uma gordurinha por cima, não tem segredo, não tem erro. Boa. Ó, a gente até já passou do tempo aqui, a gente já tá chegando no final, mas duas perguntinhas antes das suas considerações finais. Sobre as carnes maturadas, né? Que hoje em dia tá em alta, muita gente falando, né? Fala um pouquinho pra gente disso aí, se realmente ela é diferenciada ou não. O que você pode explicar pra gente? É diferente. É diferente, sim, porque o processo, ele muda as características da carne, né? Então, por exemplo, a maciez, o sabor é diferente. E quando a gente fala carne maturada, a gente remete muito a carnes embaladas. É um pouco diferente, né? Tem algumas carnes embaladas que não tem qualidade nenhuma. Que o pessoal faz um trabalho ali e coloca qualquer carne, terceiro lote, principalmente promoção em alguns lugares que você pega, e aquilo ali não tem qualidade. Então aí é diferente. Agora a carne embalada de uma marca que tem nome, que tem qualidade e maturada, fica muito bom. É realmente uma opção ótima, até para praticidade também, né? Ó, queria que você contasse pra gente alguma coisa engraçada, inusitada que já aconteceu. Pode ser em um açougue, pode ser alguma coisa na hora que você estava fazendo o corte, ou alguém pediu uma carne que não existe, alguma coisa nesse sentido. Na verdade, as coisas mais engraçadas que aconteceram no setor de açougue foi comigo mesmo, né? Então, por exemplo, eu sempre gostei muito de ensinar as pessoas, dividir o conhecimento. Então eu trabalhava num açougue aqui em Rio Preto, e aí o cliente me pediu, olha só que grave, por isso que fala, pessoal de balcão, quem atende o cliente tem que prestar bastante atenção. Isso que eu vou contar aqui aconteceu comigo há anos atrás. E o cliente me pediu a carne, eu peguei e fui lá para dentro para moer essa carne do cliente, e aí eu comecei, o rapaz me fez uma pergunta, um novato me fez uma pergunta, e eu entrei na explicação dessa pergunta e esqueci do cliente, cara. Você acredita? Rapaz, aquilo ali me deu um problema. E aí hoje eu sempre bato nessa tecla. Prestem atenção no que está fazendo. O cliente pediu, ele quer agilidade, rapidez. Então hoje eu prezo muito por isso. Mas as coisas mais engraçadas que aconteceu no açougue foi comigo mesmo. Ó, a nossa querida Cirlei tá mandando aqui, aprendi muito, muito obrigado. Rafael Germano, boa noite, lembro dele aqui da cidade de Borborema. Qual é o arroba dele aí para eu poder seguir? Dicas de churrasco sempre é bom. Depois a gente vai passar aqui também. Fábio, o Dida, cara, qual bife é indicado para fazer bife a rolê? Manda uma receita aí pra gente. A Josiane também, parabéns, Fábio, você é top, se expressa muito bem. Gosto muito de ensopado de peito bovino com legumes e verdura. Nossa. Aqui no Nordeste a gente ainda faz o pirãozinho com molho, né? Que fica uma delícia. Qual é a melhor forma de preparo da bananinha? Ó, a bananinha, vamos começar pela bananinha que é mais
é mais complexo um pouco. A bananinha ela tá ficando muito conhecida agora, o pessoal tá pedindo bastante. Só que a bananinha eu gosto dela como um aperitivo, como um início ali de churrasco. A bananinha você precisa pedir pro açougueiro tirar aquela pele, ou se comprar na embalada, você mesmo tem que pegar a faca e tirar aquela pelezinha, aquela membrana que tem por cima. É legal fazer no espeto, brasa forte, como diz aquele nosso influencer açougueiro que tem aí, né? Então você coloca a brasa mais forte e você vai degustando e servindo ali, já tirando e já servindo, porque se esfriar, já era, vira um chiclete. Ó, pra gente fechar aqui, eu queria que você falasse, você vai fazer suas considerações finais, se tiver mais alguma coisa pra falar, fica à vontade, mas se você fosse criar aqui o corte perfeito, um corte Fábio, aquele corte que você fala assim, não, esse corte eu vou vender aqui, que esse corte é diferenciado, eu criei um corte diferente, é saboroso, qual que seria esse corte? Cara, é muito difícil responder essa pergunta, porque muito já foi feito, né? Já. O pessoal tá explorando bastante, mas eu exploraria mais o miolo de acém. Eu entraria um pouco mais ali, de repente faria uma limpeza mais especial e traria um pouco mais de valor para essa carne, porque realmente, e quando eu falo de valor não é preço não, eu falo de valor agregado no sentido de qualidade. Sim. É uma carne que vale muito a pena, cara. Então se eu tivesse que fazer um corte Fábio, eu acho que teria tudo a ver a gente entrar nessa questão da economia, né? E aí eu entraria no miolo de acém e elaboraria alguma coisa ali. Cara, 2 horas de bate-papo aqui, acho que foi o que a gente teve mais. Cara, parabenizar você, pô, que cara sensacional, que profissional incrível, o jeito que você fala é muito fácil, a gente poderia ficar a noite inteira conversando aqui, porque falar de churrasco, falar de carne, é uma coisa que quem não gosta, né? É verdade. Queria agradecer você que participou com a gente aqui do chat, obrigado de coração, tá? Obrigado a todo mundo que mandou sua perguntinha também aqui na nossa caixinha. Queria que você mandasse beijos e abraços para quem você quiser e ficasse com as suas considerações finais, alguma coisa que a gente não falou, que você acha que é importante, que você gostaria de falar. Primeiro, rapidamente, quero responder a pergunta do Dida aí, que perguntou sobre o bife a rolê. Sim. Para nós, lá no açougue, a gente utiliza o colchão duro e eu super recomendo, porque é uma carne que ela tem as fibras um pouco mais rígidas, não estou falando que é duro, mas é uma carne que ela vai cozinhar junto com os legumes na panela de pressão e ela não vai desmanchar, vai cozinhar junto com o legume. Então, carne indicada para bife a rolê é o colchão duro. Boa. Sobre a questão das considerações, Hamilton, eu quero agradecer imensamente a oportunidade que você me deu no ar com o Hamilton. Eu já acompanhava um pouco, mas agora eu vou acompanhar muito mais. Parabéns pelo trabalho, gosto demais essa oportunidade de trazer profissionais para falar da sua profissão e da importância da profissão. Isso é muito bacana, cara. Eu sempre sonhei, na verdade, em ter uma oportunidade como essa de poder conversar sobre a minha profissão. Agradeço demais pelo convite. Quero agradecer imensamente do fundo do meu coração, eu sempre faço isso. Agradecer a Deus em primeiro lugar e agradecer também as pessoas que me seguem, que estão aqui, que conhecem o meu trabalho, que estão fazendo com que esse sonho se concretize, se realize. Eu amo as pessoas que valorizam o meu trabalho, por exemplo, quando eu faço algum vídeo de publicidade, por mais que seja um negócio ali um pouco publicidade, mas a pessoa vai lá, assiste, comenta, interage para poder me ajudar, porque esse é o meu trabalho e eu abri mão de muita coisa para poder estar executando ele. Então é muito importante, é uma forma de gratidão quando as pessoas fazem isso em relação ao meu trabalho. Quero agradecer a minha mãe por tudo que ela fez por mim. Quero agradecer também aos bons profissionais que eu tive a oportunidade de conhecer. E quero dizer, cara, para as pessoas que estão nesse momento assistindo a gente e tem sonhos e tem objetivos e tem vontade de fazer algo, vai para cima. Não vai ser fácil, mas coloca Deus em primeiro lugar, cria coragem e faça o seu melhor. E até as pessoas que estão trabalhando no açougue nesse momento, ou que estão vendo esse vídeo, que vão amanhã ter que pegar lá no balcão, ter que montar às 6 horas da manhã, faça com maestria, seja fiel no pouco, faça com prazer aquilo que você tem na mão, porque certamente Deus e a vida têm algo muito maior e muito melhor. Eu só tenho que agradecer. Eu não tenho que reclamar de nada da minha vida. Eu sei que muitos desafios eu ainda tenho, muita coisa eu vou ter que enfrentar, mas eu tô pronto, me sinto preparado por Deus, pela vida, cara, para poder enfrentar todos esses desafios e sempre entregar o melhor. E vou falando rapidamente sobre a questão do meu trabalho com as redes sociais. Muita gente pergunta qual que é a estratégia, qual que é o segredo. O segredo é você entregar algo de valor para as pessoas. No meu caso, eu peguei a minha profissão de açougueiro, desmistifiquei ela, democratizei ela e fiz dela o meu ganha-pão
nesse sentido também, entregando qualidade para as pessoas, que é o que eu sempre gostei de fazer. É isso aí. Deixa eu mandar um abraço também pro seu irmão que veio aqui acompanhar, né? Tava aqui junto com a gente. Ele passou um recado aquela hora ali, eu não lembro o que era, não sei se é importante, se quiser falar. Eu falei já o recado falou? que ele passou, era Beleza. importante mesmo. Show de bola. Show, vou falar aqui que na próxima segunda-feira, dia 23, tá? Vamos ter aqui a banda Pluft, tá bom? Olha, Isso aí, é muito legal, a galera da banda, é show, conversa e musical, é uma banda feita para crianças, né? Anima aí a galera, tá muito bacana, a rede social do pessoal é muito legal e vai ser o nosso episódio número 99. Estamos quase chegando ao 100. Então, muito obrigado a você que nos acompanha, você que é nosso patrocinador, você que é nosso inscrito. Que Deus abençoe muito vocês, essa semana abençoada e produtiva. E, cara, Deus abençoe você aí. Sucesso, tá? Amém, meu querido. Sempre, Deus abençoe. sempre. Tamo junto sempre aqui. Família Filmix, hoje estouramos o tempo. O André depois vai me dar um cascudo, mas estamos aqui firme e forte para mais um episódio. Até segunda-feira, que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Tamo junto, Deus abençoe. Tchau.